Oferecimento Grupo Euro 17. Nós fortalecemos sua vida financeira. Lubrificantes Móbil. Tecnologia para o seu motor durar mais. Hidro. Tem mudança? Sim. Hidro. Mudando o jogo do alumínio. E Bet Esporte. Só quem tem DNA brasileiro pode realmente entender. E é por isso que o Brasil é Bet Esporte. Finalzinho do Bandeirantes acontece, a gente vai ter mais oportunidade para falar a respeito de temas que ficaram pendurados e a gente não conseguiu aqui tocar adiante, temas nacionais, temas internacionais, mas teremos essa oportunidade no programa de amanhã. Zaidan, Manuel, um grande abraço aos amigos, hoje um programa corrido, mas amanhã estamos de volta aqui. Até amanhã. Certamente, Ronald, um abraço para você, para Clara, se Deus quiser, estaremos aqui amanhã. Um abraço. Valeu. Rede Bandeirantes. Termina aqui. Bandeirantes acontece. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Edu Pinheiro. Alô, meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa tarde. No ar, a partir de agora, o Esporte em Debate. Sim! Aqui é o Eduzão, setentão, entendeu? Hoje com a enorme responsabilidade de substituir o amigo Batista, também de Leandro Bolles. Mas na companhia do Pedro Piscinato, ala jovem Bandeirantes, tá aqui do meu lado, tá seco pra tu falar. Estamos por aqui, Edu. Repórter bom é assim, quando começa, fica raspando pra falar. Grande Pedrão, dedinho. Então boa tarde, Pedrão. Boa tarde, Edu, tudo certo? Uma alegria estar ao seu lado, rapaz. Uma honra estar ao seu lado, você na apresentação, no comando do Esporte em Debate. Ih, você não sabe como foi criado. Eu que agradeço, sensacional. Breno Beretta também numa fase maravilhosa. Band Beretta. A Band Beretta. Mas ele é postigueiro, hein? Gosta, ele hein? vai atrás, agora ele tá levantando mais cedo, porque a Clarice. A filha dele entra na escola mais cedo, então ele falou. E aí vai escutando a musiquinha. Não, 5 da manhã já tá ligando pros caras pra entrevistar. Ele liga mesmo. Ele tira o cara da cama. Sensacional. E então é assim, toda a nossa equipe técnica, Gil Kleber, Elton Grimaldi, Lucas Pessoa. Tem o Vinícius Abarca também, nosso produtor. Eu vou ler as manchetes feitas por Vinícius Abarca. Uma produção espetacular, grande trabalho. No Boles, o Boles vem aí na lata não, em Jacabola, na ficha, tudo isso. E muito mais aqui, CH, Tigrão, né? Loucos para falarem também. Quando o Eduzão tá apresentando, eles chegam mais, é verdade. Vamos lá, atenção, fala galera, hein? O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Atenção galera do Bugre, na sua visão, essa disputa política nos bastidores com realização de novas eleições pode afetar o Guarani dentro do campo? Na sua visão, essa disputa política nos bastidores com realização de novas eleições pode afetar o Guarani dentro de campo? E você, galera da Macaca, caso Elvis e David Braz voltem a ficar à disposição, você escalaria algum dos dois na equipe titular contra o Sport?
Atenção, hein? Elvis e David Braz. Você escalaria? Vamos lá, pautas do Guarani. Guarani aguarda esclarecimentos para marcar novas eleições. Indefinição política adia avanço do projeto da SAF no Guarani. É claro, né? Não sabe quem vai ser o presidente nas novas eleições? Então o projeto SAF é recuado. O termo mais ideal, recuado. Cauê Rafael é emprestado ao Paulínia para a disputa da benzinha do Campeonato Paulista. Cauê Rafael, hein? Emprestado para o Paulínia. O lateral direito defendeu o São Bento na última Série A2. Em jogo treino realizado na reapresentação do elenco ontem, o Guarani goleou o Paulínia por 6-1. Kevin foi o destaque da atividade com 2 gols marcados. O Guarani concluiu reforma do CT e campo fica pronto para receber os treinamentos do Bugre na sequência da temporada. CT reformado, uma boa, hein? Boa notícia. André Luiz, dá um tempinho, meu filho. Dá um tempinho, por favor. Obrigado, por favor. Destaque do portal Carlos Batista. Decisão do Tribunal de Justiça nega recurso da diretoria e mantém novas eleições. Atenção, a pauta da macaca. Elvis e David Braz devem ficar à disposição de Rodrigo Santana após 3 partidas. Jogadores estão em fase final de recuperação e podem pintar entre os relacionados. Ponte inicia a venda de ingressos para o duelo contra o Sport. A Macaca tem a 10ª maior média de público na Série B. Então, na Série B, a Ponte é 10ª em público, 3.900 a média por partida. A Ponte passou em branco das 17 partidas que disputou na temporada. Então, a Ponte jogou 10 vezes, jogou 17 vezes e das 17, 10 ela não marcou gol. Macaca tá dura, hein? 2026 tá só o Pedrão pegar Ponte como setorista, tá acontecendo tudo isso. Ano passado foi campeão da Série C, hein? Ano passado eu peguei e foi campeão da Série C, calma lá. Foi muito bem. É. Ô, Pedrão, não vem jogar esse BO pra mim, não. É que eu não lembro que... mas o que é isso? Ano passado eu dei sorte. Pedrão, fala pra você, e vai falar pra todo mundo. Quando eu comecei minha carreira, peguei a Ponte campeã. Meu primeiro campeonato, setorista da Ponte Preta, acesso e título. Pô... O pé frio não sou eu. Muito bem. Direito à resposta foi exatamente aceito. Deixa eu ver o que mais aqui. Destaque do portal Carlos Batista. Ponte Preta aposta no fator casa para fugir do Z4. Veja a agenda na Série B. É verdade, rapaz. Pedrão vai ter que falar no destaque dele. A Ponte parece que dos próximos 5 jogos, só um em casa, só um fora. Só um fora, é isso. Meu Deus do céu. No segundo turno, como é que vai ser? É tudo ao contrário, né? Vai jogar depois de 5, vai jogar 4 fora. Então tem que fazer a lição de casa. E com o salário atrasado, agora, hein, Pedrão? Tem que fazer a lição de casa. Pautas, notícias do dia que os comentaristas escolhem um tema para comentar. Os jogadores de clubes sul-americanos que forem convocados para a Copa do Mundo poderão jogar a última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana, torneios que têm partidas previstas entre os dias 25 e 26 de maio. O regulamento da Copa do Mundo prevê um período de descanso e preparação aos convocados a partir de 25 de maio, mas há exceções. Segundo, o Campeonato Brasileiro está entre as ligas com mais trocas de treinadores do mundo. Segundo o levantamento divulgado pelo Observatório de Futebol do CIES, o Brasileirão é a 6ª liga do mundo com mais trocas de técnicos nos últimos 12 meses. O que é isso? De acordo com o levantamento, 17 dos 20 clubes da Série A mudaram de comando ao menos uma vez no período, o equivalente a 85% da competição. Terceiro, você pensa que é só Neymar, né, Pedrão? Você pensa que é só Neymar, hein? Mbappé discute em treino e agrava clima no Real Madrid. Segundo um jornal espanhol, o atacante se desentendeu com um membro da comissão técnica antes do jogo contra o Betis. Após o acontecimento, uma petição criada por torcedores do Real passou a circular nas redes sociais, pedindo a saída de Mbappé do clube. E já soma mais de 10 milhões de assinaturas.
Eu vou morrer, eu não vou ver tudo, viu? Sensacional. Muito bem. Pedro Piscinato, por gentileza, o seu destaque. Meu destaque pelo lado da Ponte Preta, você prometeu que eu falaria a sequência da Ponte Preta nas próximas 5 rodadas e aqui vai. Neste sábado, a Ponte Preta recebe o Sport no Majestoso. Depois, na próxima semana, uma segunda-feira, recebe o Londrina também no Majestoso. Na 10ª rodada, sai para encarar o CRB lá no estádio Rei Pelé. E aí depois, mais 2 jogos em sequência aqui em Campinas. Na 11ª rodada, recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. Uma segunda-feira também no Majestoso. Essa é a última rodada desmembrada, mas na 12ª rodada já saiu o adversário. A Ponte Preta vai receber o Cuiabá também aqui em Campinas. E pelo lado do Guarani, ontem o time do Bugre realizou uma espécie de jogo-treino já no centro de treinamento de gramado novo, e daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer mais detalhes dessa atividade que teve o Kevin, garoto da base, muito pedido aqui por nós, como destaque, marcando 2 gols, Edu. Ponte Esporte, né? Ponte Esporte. Sábado, 18h30. A última vez que Ponte Esporte se enfrentaram, de triste lembrança, 16 de novembro do ano passado, Majestoso, Ponte 0, Esporte 4. Ano retrasado, não foi? Retrasado. Série B. Foi ali que a Ponte foi rebaixada. O jogo que rebaixou a Ponte para a Série C. E foi o jogo que marcou a volta de João Brigatti. Porque o Brigatti ele foi contratado para os 3 jogos finais. Com a saída do Nelsinho Batista, que perdeu o derby, naquele jogo mesmo ele já saiu, o Nenê Santana ficou 3 jogos, faltavam 6. E aí pegaram o Brigatti para dar uma animada, estava fora da Ponte o Brigatti. Ele ficou os 3 jogos finais, mas aí também não teve jeito. Também a Ponte acabou perdendo os 3 jogos. Se eu não me engano, essa sequência foi Sport, perdeu de 4-0, depois pega o Vila Nova e encerra contra o Avaí, é isso? Não, ele tinha o Avaí. O Avaí foi na última rodada. Na última rodada, perdeu também. Perdeu de 2-1. Foi chamado os 3 jogos. Vila Nova 0, Vila Nova 2, Ponte 1, você tem razão. Essa 4-0 Sport e perdeu do Avaí. Acho que foi 2-0, se não me engano. 2-1. 2-1? 2-1 lá Tá na muito ressacada. bem, Pedrão. Você tá excelentemente bem, hein? Então, de triste lembrança. E o Guarani pega quem, Pedrão? Guarani pega a equipe Maringá. do Maringá, segunda-feira, lá no Paraná. Lá no Paraná. Então, deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Os papéis. Qual foi o último gol de falta do Guarani? Foi exatamente contra o Maringá. No primeiro jogo da Série C do ano passado no Brinco. Caio Melo, muito bem. E aí, o Guarani perdeu de 3-2. Logo no comecinho do jogo, lá no gol de entrada, falta, o Caio Melo bateu o último gol de falta do Guarani. Eu tenho a data aqui, você quer ver só? A data é essa, 13 de abril de 25, tá? 13 de abril, aniversário de Gabriel Ribeiro. Olha, nosso Anjo Gabriel? Nosso Anjo Gabriel. Nosso querido amigo da técnica. Tô falando pra você, Pedrão tá uma fase maravilhosa. E atenção, hein? Você sabe quem fez o gol da vitória de Guarani 2, Maringá 3, em 13 de abril de 2025, ano passado? Jogo que foi o último gol de falta do Guarani, repito, hein? Você sabe quem foi que marcou o gol da vitória do Maringá? Quem? Maranhão! O Maranhão! Quanta injustiça vocês aqui fazem com o Maranhão! O Maranhão fez gol do Guarani. O que significa isso? O último gol do vitória do Maringá, gol do Maranhão, último gol de falta foi do Maringá. Isso significa que na segunda-feira o Guarani vai ganhar de 1-0. Gol de falta do Maranhão. Aê! Matou! Aê, Pedrão, tô falando. Vou fazer uma bet, vou jogar na KTO. KTO, parceira aqui da Rádio Bandeirantes. Vou fazer essa fezinha. Guarani 1-0, gol de falta do Maranhão. Eu não sei mexer com isso, mas você me ajuda, Pedrão? Ajuda. Aê, vamos na KTO. 1-0, gol do Maranhão, hein, galera? Vamos juntos nessa. Vocês muito injustiçados, viu? Um abraço pro André Luiz, o repórter feliz, tá de namorada nova, viu, Pedrão? Tá de namorada nova, eu também não acreditei. É brincadeira. Ô, André Luiz, se você não emagrecer agora, meu filho, você nunca mais vai emagrecer, viu, filho? Pelo amor de Deus.
Que Deus o ajude. Ele falou pra mim assim, que ela faz? Ela é enfermeira, mas tomara que não vai te atender, hein? Trabalha na beneficência. Brincadeira. André Luiz pela ponta esquerda. Ô Pedrão, você me ajuda a colocar no áudio aqui? Ah, é no tablet, né? Ah, pode colocar, nós vamos daqui a pouco... Coloca uma mensagem aí. Nosso WhatsApp é o 97102-1493. Mas, por favor, não mande coisa assim, muito tempo, no máximo 40 segundos. Ah, sem palavrão, hein? Por favor, pelo amor de Deus. E o pessoal critica, pô, Edu não lê as mensagens, né? Eu só faço aqui mais futebol, né? Em dia de futebol. E, gente, a gente recebe tudo quanto é coisa, sabe? E eu entendo, futebol é paixão, é complicado, mas faz tempo que o nosso futebol não vai bem, né? Cada coisa cabeluda que manda, é até xingando a gente às vezes tal, mas tudo bem, não tem importância. Não, pode colocar, ô Pedrão, pode colocar, pode mandar, qualquer coisa a gente corta. E então eu peço desculpas aí a vocês do desabafo aí, e tem que ler antes, a mensagem tem que ler antes. É um perigo, gente, mas é um perigo. É isso aí. Enquanto isso, bom, não posso esquecer que é o aniversário da Bandeirantes São Paulo. Meu querido amigo Lucas Pessoa, gente, hoje é um dia muito feliz, embora aqui em Campinas, mas hoje 89 anos da Rádio Bandeirantes São Paulo, do Grupo Bandeirantes de Rádio, já está no YouTube. Você pode ver aí, do Grupo Bandeirantes, o novo estúdio de São Paulo. Olha que coisa rica. A Bandeirantes estava entrevistando o prefeito de São Paulo. Inaugurou, teve várias autoridades entrevistadas. O estúdio maravilhoso. É isso mesmo, é TV, é coisa de TV. É coisa de TV. É maravilhoso. Parabéns ao Lucas Pessoa. E 89 anos da Bandeirantes São Paulo. E nós aqui de Campinas, essa emissora aqui, ela tem 92 anos. Vai fazer em 23 de novembro desse ano. Se Deus quiser, vamos fazer o 93. A Bandeirantes São Paulo, ela foi inaugurada em 1937. E a PRC9, Rádio Educadora de Campinas, foi inaugurada em 1933. Ué, seu Edu, como é que pode? Nasceu primeiro, então, a Educadora, a PRC9, depois é que foi a Bandeirantes São Paulo? Sim, nós começamos primeiro, 1933. Os nossos estúdios, o primeiro estúdio ficava próximo do Cemitério da Saudade, na Avenida da Saudade, no famoso Cemitério da Saudade. Ali, Júlio Brito, que foi uma bandeira dentro dessa emissora, muitos anos aqui frequentou e participou da inauguração, Júlio Brito. E aí, é um pseudônimo que ele usava. Então, quando chegou 33, começamos. Quando chegou em 37, a Bandeirantes São Paulo começou. Quando chegou em 1959, Bandeirantes São Paulo comprou a PRC9 Rádio Educadora. A partir de 59, passamos a fazer parte da rede Bandeirantes. E a família Saad, embora comprando, não queria mudar o nome de Bandeirantes Campinas, porque a Educadora PRC9 era fortíssima, era a primeira emissora de rádio de Campinas. Então não mudou. Quando foi 2002, no dia 15 de julho, quando o amigo Batista deixava a Rádio Central e iniciaria a sua carreira aqui na Bandeirantes, naquele dia foi mudado de Educadora, passamos a ser a Bandeirantes. Então realmente é uma alegria enorme fazer parte desse grupo aqui, e a Bandeirantes forte, porque é um ano espetacular de Copa do Mundo. Vê pra mim, Pedrão, quantos dias faltam pra Copa? Acho que é 36, se não me engano. É ano de eleição. Eleição vai ser no começo de outubro. Estamos aqui, hoje é dia 6 de maio, vamos colocar. 36 dias pra Copa. Pedrão, começo de outubro, eleição. Tem que ter, meio de maio, tem maio, junho, julho, agosto, setembro. 5 meses de eleição. Vai ter muito debate. Aliás, a Bandeirantes já começou com o debate. Eu vi ontem uma entrevista com o Tuma, que foi governador de Minas Gerais, e ele é candidato à presidência. E é uma baita eleição. É para presidente e vice ao mesmo tempo.
é para deputado federal, deputado estadual, governador e senador. Então, meus amigos, veja bem, o belo gancho espetacular que pegou a Bandeirantes, essa criatividade aí de fazer esse estúdio de São Paulo. Parabéns ao pessoal de São Paulo, parabéns à Rede Bandeirantes. Bom, por falar nisso, meu amigo Breno Beretta, levante o braço aí, Breno, por favor. Tá ao vivo. Sensacional. Meu querido amigo Breno Beretta, o mercado da bola, sua manchete inicial. Um abraço, Breno. Um grande abraço para você também, meu amigo Edu Pinheiro. Um abraço para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje 89 anos, né, de Rádio Bandeirantes. Muito feliz em fazer parte da Rádio Bandeirantes atualmente e no passado também. Agora falando do mercado da bola, Edu, a Itabaiana ainda não anunciou o nome de um novo treinador, né? Porque o Gilson Kleina foi embora. O único ponto da Itabaiana que está na zona de rebaixamento é contra o Guarani, conquistado em Campinas, e a Itabaiana está atrás de um novo técnico. Por outro lado, o Santa Cruz já anunciou um novo técnico, é Christian de Souza. Aí, para quem não sabe, o Christian de Souza, ele assumiu faz pouco tempo o Amazonas, que hoje é o líder invicto da Série C do Brasileiro. E daí ele resolveu sair do Amazonas, aceitar o convite do Santa Cruz, já foi anunciado pelo Santa para ser o novo comandante no lugar do Claudinei Oliveira. Edu Pinheiro. Muito bem, Breno, muito bem. Olha, tá chegando. Olha aqui a mensagem. Raul Maldonê, grande Raul Maldonê, um abraço para você. Mandando aqui, em nome do Batista aqui, a escalação dele contra o Maringá. Vamos ler, Maldonê. Kaique França, Ian, que é o Ian Henrique, menino da base, estava no Internacional, voltou. Maurício Antônio, Jonathan Costa e Renan Castro na esquerda. E dá um Emerson. Acho que o Emerson não pode jogar, né, Breno? Como é que tá o Emerson? Ele sentiu um desconforto muscular, saiu machucado, Edu. Eu acho difícil ele entrar em campo na segunda-feira com essa contusão muscular. O Maldonê tá ligadão. Então essa é a defesa. Meio de campo, William Farias, Carlos Eduardo, claro, esses dois não poderiam mesmo. João Paulo, como estava. Simples assim. E o ataque, Guilherme Paredes, Herbert e Guilherme Cachoeira. Não quer Maranhão, Maldonê? Ei, Raul Maldonê. Maldonê, manda pra mim, por favor, você... nós estamos no início dos anos 2000 e o Batista encontrou com você e você pegou e escreveu no papel quando o Guarani trocou com o Bragantino aquele zagueiro... Tem um zagueiro, tá me fugindo o nome agora. Foi um pelotão de jogadores pro Bragantino e pro Guarani veio esse zagueiro, Vitor Hugo. E aí o que aconteceu? O Bragantino foi campeão paulista. Se você quiser mandar, te agradeço, se você lembra ainda. E eu tenho lá em casa, tá guardado o papel, Maldonê, tá bom? Tá guardado o papel. Vamos a mensagens? Vamos começar então, antes do faturamento? Mensagens do ar da Bandeirantes. Boa noite, Edu. Boa noite, CH, Greg, Tigrão. Boa noite. Eu ponhava o Elvis pra jogar. Se ele querer, né? Daqui a pouco tem uma dívida alta com o Elvis. E eu acho que o Elvis não tá jogando bola na ponte por causa dessa dívida. Porque o Elvis sabe jogar bola. Eu escalaria ele no meio de campo lá junto com os moleques aí. E a ponte tem que aproveitar esses 4 jogos aí e ganhar, porque no segundo turno é fora. Aí complica. Complica. Um abraço, Eduardo. Mário de Hortolândia. Ô, Mário, muito obrigado. Participe sempre. Aliás, você sempre participando, viu? Nosso eterna gratidão. Bom, atenção, Fala Galera. Deixa eu pegar o Fala Galera de hoje. Atenção, galera do Bugre, na sua visão. Essa disputa política nos bastidores com realização de novas eleições pode afetar o Guarani dentro de campo? Atenção, galera da Macaca. Caso Elvis e David Braz votem a ficar à disposição, você escalaria algum dos dois na equipe titular do esporte? Por favor, participe e o nosso muito obrigado. Olha, trabalhos técnicos de Gil Kleber, Elton Grimaldi e Lucas Pessoa. Hoje o amigo Batista é meu locutor comercial. Ei, Batistão, hein? Grande Batistão. O Boris vem no Indiacabore na ficha técnica e Vinícius Abarca na produção. Parabéns, Abarca!
manchetes sensacionais. Breno Beretta fala do Guarani, Pedro Piscinato fala da Ponte e nós vamos começar com o Guarani. Tá chegando aqui uma mensagem. Edu, boa tarde. Será que ainda nessa encarnação o Eberlin pega os jogadores e funcionários? Aliás, paga, né? Será que nessa encarnação o Eberlin paga jogadores e funcionários? Abraço, Júnior Fernandes. Abraço, Júnior. Um rápido intervalo e voltamos com notícias do Guarani. E daqui a pouco... tem o CH. Um momentinho só, por favor. Mestre CH, pensando, calculando, ajeitando o óculos, se aproximou do microfone. Boa tarde, CH. Oi, Edu, boa tarde. Um grande abraço a você, um abraço Obrigado. especial para o nosso ouvinte. Aliás, mais uma vez, Edu, não canso de dizer isso. É repetido, mas é sincero. Parabéns pelo penteado, Edu. Tá Muito cada bem. vez mais elegante. Nossa, Vamos ao Fala Galera, né? Sim. Na sua visão, essa disputa política nos bastidores com realização de novas eleições pode afetar o Guarani dentro do campo? É imprevisível, né? O ideal é que isso não estivesse acontecendo. Tinha que ter feito a eleição lá atrás. Deixa disputar. E agora fica com essa coisa, né? Guerra de liminar e vai para a justiça. Isso não é bom. Mas dentro do campo, eu acho que ainda não. Mas se isso estender um pouco, pode ser prejudicial, sim. Caso Elvis e David Braz voltem a ficar à disposição, você escalaria algum dos dois na equipe titular contra o Sport? Sim. Sim, até pelos problemas que a Ponte tem. E o problema técnico, o Márcio foi muito mal no jogo do final de semana contra o São Bernardo. Foi muito mal. Então, se tiver condição física, volta o David Braz na zaga e vai jogar o Elvis, não tem jeito. O Murilo tá fora, vai jogar o Elvis, o Brian Borges vai ser o auxiliar de lateral esquerdo lá na frente e que assim seja. A preocupação que eu tenho é com o meio campo. Rodrigo Souza e Elvis. Esse meio campo vai dar conta? Né? Vai ter transição, vai ser rápido, vai ser contundente ou vai ser lento e previsível? Outra coisa, Sport 13 pontos, terceiro colocado da Série B, o único invicto da competição. É bom, Edu, tomar bastante cuidado. Sensacional, espetacular. Esse é o detalhe. Eu gosto de detalhe. Inclusive do meu cabelo, sabe por quê? Porque há uns anos, meu filho vai lá no YouTube e tal, deixa eu pegar aqui e tal, maio de 26. Ô, pai, você tinha cabelo, hein? Que é isso? Eu tenho que aproveitar. Sensacional. CH, amanhã a federação marcou 10 da manhã, Juventus e Ferroviária, o primeiro jogo da final da Série A2. Eu pensei tanto em você vai estar aflito para informar no nossa área 11h30, 11h30, tá no segundo tempo. Não esqueça de informar, CH. Pode deixar, Edu, não vou faltar com esse compromisso que o amigo tá me passando. Mas realmente amanhã começa a final da Série A2 e eu estou assistindo aqui do semifinal da Champions, está no segundo tempo, jogo em Munique. O Bayern vai perdendo para o Paris Saint-Germain por 1-0. Né? No agregado está 6-4 para o Paris. Se continuar assim, o Paris Saint-Germain vai de novo para uma final, não é? E o ano passado foi campeão da Champions e na era moderna nós não tivemos ainda um bicampeão sequente, né? Vamos ver se o Paris vai para a final e a final será quem passar desse confronto contra o Arsenal em Budapeste, Edu. E você então, por gentileza, está convocado para ser o plantão de hoje. Nos informe, por gentileza. Ontem foi um inglês que foi para a final, né? O Arsenal. Foi o Arsenal. O Arsenal. Isso. A galera do Arsenal... não tem graça torcer pra esse time, viu? Eu não acompanho isso aí não, viu? Eu gosto de futebol raiz. É nóis. Uma Ponte na B, Guarani na C. Gente, pelo amor de Deus, a gente fala que faltam 36 dias pra Copa, mas futebol raiz, né? Nosso Mas, paulista Edu, de Jundiaí, né, CH? Sim, mas qualquer dia que você tiver assim um pouquinho de paciência, assista um jogo desses e você vai ter a nítida certeza. Eles praticam outro esporte, é muito diferente do esporte praticado no país. Eu estou falando de futebol, mas é muito diferente e muito melhor. Então, a Bandeirantes transmite o Sauditão. Sauditão, depois chama R.R. Soares, vocês ficam bravos.
Vamos pro intervalo, hein? Nós vamos de Esporte em Debate no ar. Começamos com o Guarani. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Com a verdade. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O que um jogador precisa para ser campeão? Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. A tabela SUS Paulista amplia os atendimentos de saúde no estado de São Paulo. Quer saber o que muda com isso? Chegou a minha vez de fazer a cirurgia. Chegou a minha vez de fazer um exame. Chegou minha vez da consulta. É que a tabela SUS Paulista paga até 5 vezes mais que a tabela federal por procedimentos do SUS. Tabela SUS Paulista é saúde na direção certa. Governo do Estado. São Paulo são todos. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Muito bem, aqui recebemos aqui o Dorival. Deixa eu ver aqui o Dorival aqui. Ele colocaria os dois, né? Colocaria o Elvis e o David Braz. Na parte de sábado contra o Sport. É da região de São José do Rio Preto. Ô Dorival, muito obrigado, viu? Muito agradecido. Deixa eu ver aqui, mais um. Onde que tá? Deixa eu ver aqui, vai daqui, vai dali. Tá aqui, ó. Vamos lá, se ele colocaria... Edu, boa tarde. Não é que pode afetar, Edu. Já afetou por irresponsabilidade da diretoria. Ele está dizendo aqui as novas eleições no Guarani. Não é que pode afetar, já afetou. Irresponsabilidade da diretoria que impediu a chapa concorrente de ter sido eleita o direito de voto. Independentemente de quem tem razão ou não, lamentável, mas isso não é novidade com o amadorismo que vem sendo acumulado pelas últimas diretorias no Guarani. Abraços, é o Sidemi,
de São Paulo. Muito obrigado, viu, Sidemir? Muito obrigado mesmo. Ô, Breno, vamos falar do Guarani. Só uma pergunta. Você entrevistou o candidato da oposição ontem, então você incisivamente vem informando as novas eleições do Guarani, mas o que levou no dia da eleição que a chapa concorrente de oposição não participasse do pleito? Bom, o que aconteceu, Edu? A chapa concorrente ela foi impugnada. E daí, os sócios que estavam lá na primeira chamada, né, no primeiro horário, que estavam presentes, eles votaram pela impugnação da chapa. A maioria foi a favor da impugnação da chapa, por conta de algumas irregularidades. Agora, o que eu particularmente acho, né, Edu? Eu já falava desde dezembro do ano passado, quando eu estava cobrindo as eleições. Porque teve uma semana antes, até a gente ouviu aqui o presidente do Conselho Deliberativo na época, né, falando que por ele, pela comissão eleitoral, anteriormente, o que eles avaliaram? Que a oposição tinha condições de disputar, mesmo com alguns problemas lá apresentados, que eles tinham condições de disputar. Aí no dia acabaram impugnando. Os sócios presentes votaram pela impugnação, a maioria dos sócios presentes. Aí o que aconteceu? Ficou decidido que haveria votação e que todo mundo que votasse na chapa da oposição, os votos seriam anulados. Ou seja, naturalmente que a situação iria ganhar. Eu acho que eles deveriam ter deixado correr. Na minha opinião, eles tinham maioria dos sócios para serem votados. Eles preferiram dessa maneira, acabaram arrumando um problemão para o Guarani, né, Edu? Até porque o candidato da oposição, Felipe Roselli, ele entrou na justiça em dezembro. E a decisão da justiça, da juíza, foi sair somente agora no final do mês de abril, que a justiça é lenta aqui no Brasil. Então veja só, o problemão que eles arrumaram e ainda para atrapalhar a SAF, porque a SAF poderia ter sido constituída já. E ela não está sendo, ou não foi até esse presente momento, também por conta dessas eleições, Edu. Exato, aqui a gente leu na manchete, quer dizer, agora atrasa o fator SAF, né? Agora, na sua opinião, você que frequenta, está por dentro, informantes, que acompanha, quem hoje tem a preferência dos votos? Uma nova eleição, quem que seria favorito, Breno? A situação, ela tem mais? Sempre quem tem a máquina na mão, né, tem mais condições de ganhar as eleições. Sem dúvida. Eu acho hoje que o pessoal da situação tem uma situação mais confortável com relação a votos. A gente viu até no início. Nesse início, eu não lembro de cabeça, vou até pesquisar quanto que foi a votação para impugnar, mas pelo que eu me lembro, foi mais do que o dobro. Ou seja, pelo menos naquele momento, eles tinham mais votos. E sempre quem está com a máquina na mão, sem dúvida nenhuma, tem mais chances, tem mais condições, a gente sabe disso. Seja eleição em clube, seja eleição de prefeitura, seja eleição de governo, seja eleição para presidente. E o problema, Edu, não é a Assembleia impugnar, no caso. O problema é o recurso feito para a Assembleia, que era diferente do recurso apresentado para a Comissão Eleitoral. Trazia um fato que não foi analisado pela Comissão Eleitoral nesse caso específico. Ontem eu até ouvi a palavra do doutor André Torquato, que é o presidente do Conselho Deliberativo, faz parte da situação do Guarani. Ouvimos também o Felipe Roselli, que é o candidato da oposição, né? Ouvimos os dois lados, sempre a gente ouve os dois lados aqui na Rádio Bandeirantes. Eu até citei no Estatuto do Guarani, Edu, um detalhe, né? Que são 30 dias corridos para as eleições. Isso diz uma parte do estatuto, dos 30 dias corridos. Só que daí até o doutor André Torquato me mandou mensagem hoje pela manhã, ele me disse o seguinte, olha, no novo estatuto, lá embaixo tem um detalhe, parágrafo único. Os prazos previstos neste estatuto serão
contados em dias úteis a partir de 1º de janeiro de 2026, que a parte jurídica considera muito importante contar dias úteis e não dias seguidos. Só que a juíza, a doutora Ana Lia, né, ela colocou em 30 dias seguidos as eleições. Mas o importante é o seguinte, Edu, se ela tivesse colocado 20 dias, 10 dias, a justiça é soberana, ela passa por cima do estatuto. Não importa o que esteja escrito no estatuto. Se dia 23 do mês passado, que saiu no Diário Oficial, que era para o Guarani ter convocado novas eleições, a decisão é da juíza. Não importa o que diz o estatuto. Já era para o Guarani ter convocado novas eleições. Só que no entendimento do doutor André Torquato, o Guarani não precisa convocar, ele vai somente avisar num comunicado nas redes sociais do Guarani, no site oficial, que as eleições serão no dia 22, uma sexta-feira, o dia inteiro. Imagina só, hein, Edu? Vamos ficar o dia inteiro falando de eleição numa sexta-feira e no dia seguinte tem Barra e Guarani lá em Santa Catarina, Edu. Agora tem que adequar, então, o estatuto. Então, naquele artigo que fala eleições precisam ser realizadas em tantos dias, vírgula, salvo alguma determinação judicial. Pronto, aí já estaria resolvido. Ô Breno, então, esquecendo a parte jurídica e a parte bola. A parte bola é a parte boa, né? Aliás, a parte política é chata em todos os momentos. É muito importante. A gente sabe que é tudo decidido através da política. A gente reclama das coisas que acontecem no Guarani, mas se a parte política estivesse boa desde a década de 80, de 70 para cá, o Guarani seria uma potência, coisa que infelizmente hoje já não é mais, está na Série C do Brasileiro. E para o Guarani voltar, infelizmente, a gente tem que falar de política, de SAF. Aliás, SAF, Edu, é uma coisa que me perguntam semanalmente. Quando que o Guarani vai colocar a SAF novamente? Porque o doutor André Torquato, antes de eu falar da bola, só falando um pouquinho da SAF, doutor André Torquato, eu questionei ele ontem. Eu falei, olha, doutor, você disse aqui na Rádio Bandeirantes, inclusive, que quando chegou essa liminar da Justiça, tinha acabado de chegar a proposta do investidor, o contrato final, e ele convocaria naquele dia a Assembleia, ou seja, no mês passado. E por conta disso, o investidor, que é o Roberto Graziano, ninguém fala que é ele, ninguém confirma, mas eu sei que é ele retirou até acontecer as eleições. Aí eu falei o seguinte, olha, se vocês ganharem as eleições na semana seguinte ou no dia seguinte, dias depois, você vai colocar a proposta de novo, vai convocar a Assembleia? Aí ele não me garantiu, ele disse, olha, aí precisa ver. O Guarani precisa mais do que nunca dessa SAF, Edu, independente do que for. Até conversei ontem com o Felipe Roselli e ele me disse, olha, eu já estou tentando entrar em contato, não falei diretamente, mas através de pessoas que conhecem o Roberto Graziano, porque ele também tem interesse no Roberto Graziano na SAF e ele quer também ouvir a proposta e, segundo ele não sabe qual é a proposta, ou seja, os dois lados estão interessados na SAF que seria para o Roberto Graziano, que poderá ser num futuro muito breve. Agora, falando da bola rolando, o salário está em dia, isso eu posso garantir. A folha salarial do Guarani está aí na casa dos 2 milhões de reais, que é a maior folha, eu já venho falando há algum tempo, né? Somando a comissão técnica, que é bem barata, pelo que eu sei, a comissão técnica é mais barata do que a do Matheus Costa anteriormente. E também a folha salarial do grupo, que é muito alta. Hoje, Edu, a gente vai ouvir o Maurício Antônio, zagueiro importante, entrou, vestiu a camisa do Guarani agora na Série C, no Paulistão ele já tinha a oportunidade no lugar do Donato, quando o Donato machucou, mas agora ele pegou a posição, porque ele é melhor do que o Donato. Foi até no intervalo do jogo contra a Ferroviária. E para mim ele é o melhor zagueiro que hoje tem o Guarani. É o zagueiro mais técnico, é o zagueiro mais completo, de bola aérea, de tudo. E o Maurício Antônio fala a respeito desse último jogo, do resultado importante do Guarani, de reconquistar a posição de titular.
Foi muito bom. Assim, a gente está vestindo a camisa do Guarani, que é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. A gente tem uma torcida muito exigente. A gente está num grande clube, então é natural que a pressão aqui seja um pouco mais elevada do que os outros lugares. Então a gente tem que ter um mental muito forte, né? Tem que acreditar no nosso potencial, tem que ter confiança no trabalho diário que a gente faz. E uma vitória dessa traz tranquilidade para a gente conseguir trabalhar, para a gente ajustar as coisas que precisam ser ajustadas e olhar para o próximo jogo com confiança para conseguir a vitória. Sim, foi uma boa vitória. Foi uma vitória para a gente ganhar moral, ganhar confiança. Assim, não foi o melhor jogo do Guarani no ano. Temos muito o que melhorar ainda, mas isso mostra que a gente está no caminho certo, o caminho da perseverança, do trabalho, da dedicação. Tem coisas a ajustar, mas uma vitória dessa em casa, com a nossa torcida, contra uma grande equipe, dá confiança para seguir no trabalho. Com certeza, não tomando gols, a gente já fica 50% mais próximo da vitória, né, de conseguir os 3 pontos. Isso é um objetivo pessoal meu também, de ser uma das melhores defesas do campeonato. Sempre quando eu estiver vestindo a camisa do Guarani dentro de campo e também aqui no banco de reservas, eu vou procurar dar o meu melhor para conseguir esse objetivo, conseguir as vitórias. Sempre vou lutar pelo meu espaço com bastante confiança no meu trabalho, que eu sei da minha qualidade. E espero ajudar mais vezes o Guarani a sair vitorioso e sem tomar gols. Para se ter uma ideia, Edu, o time quando estava com o Rafael Donato, a gente via nitidamente, né, as deficiências, principalmente porque é um jogador lento, o Rafael Donato, e ele não sabe sair jogando. O Maurício Antônio deu uma qualidade maior. Já desde o Campeonato Paulista vinha sendo elogiada a dupla Maurício Antônio e Jonathan. Eu vou até passar alguns números aqui. O Guarani tem a segunda defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro da Série C. Para se ter uma ideia, o Guarani só tomou 4 gols. Quem que tomou 4 gols além do Guarani? O Barra, de Santa Catarina, o Ipiranga também tomou 4 gols. Eles estão dividindo a segunda defesa menos vazada. Agora, quem tomou só 1 gol foi o Amazonas, que é o líder do campeonato até aqui. E para se ter uma ideia, tanto o Barra quanto o Guarani e o Ipiranga estão no G8 da competição, além do próprio Amazonas. Lembrando que os 8 primeiros times vão se classificar à próxima fase da competição. O Maurício Antônio também falou, já projetou a respeito do jogo de segunda-feira contra a equipe do Maringá, 8 da noite, lá no Willie Davis. Assim, nosso pensamento é todo jogo a gente encarar como o jogo das nossas vidas. A gente vai para lá para buscar vitória, vai ser um jogo difícil, fora de casa, contra uma equipe muito qualificada. Mas nós temos um elenco muito bom, todos os jogadores que entrarem vão fazer o melhor. O nosso treinador está passando confiança para todos os atletas, independente de quem esteja dentro do campo, nos 11. Então, eu acho que com essa confiança dos atletas, da comissão, da diretoria, a gente vai para lá buscar os 3 pontos. Bom, tá aí a palavra do Maurício Antônio, do jogador importante, né? Vem conquistando a confiança da torcida do Guarani. Ele que é um dos atletas aí que tem a confiança, tá jogando bem na defesa. Até fazendo uma comparação, Edu, porque o ano passado, por exemplo, o Rafael foi muito elogiado. Aí esse ano ele passou a jogar de lateral direito improvisado no Paulista, agora na Série C de volante improvisado, e ninguém queria mais o Rafael no time, né? O ano passado, eu não me esqueço e vou lembrar sempre disso, Edu, até por isso que eu falo que o Maurício Antônio é o zagueiro de maior confiança e para mim, né, é minha opinião, é o melhor zagueiro do Guarani. Você deve se lembrar no derby decisivo, o jogo mais decisivo para o Guarani, Edu. A dupla de zaga, Rafael e Alisson, naquele momento. Todo mundo estava desconfiado do Alisson no derby, aquele derby histórico, né? Que a Ponte venceu o jogo, o Guarani, se tivesse vencido, teria ido para a final e teria subido. Você se lembra quem estava marcando os jogadores que fizeram os gols da Ponte Preta? Quem que falhou nos 2 gols da Ponte Preta, Edu?
Quem foi que falhou? Não me lembro. Rafael. Ele, Os dois Rafael. gols. O Rafael. Os dois, o Rafael estava em cima. Ou seja, no momento decisivo, quando precisou do Rafael, o Rafael não deu conta do recado no jogo mais importante do ano, que foi o derby diante da Ponte. Foram Aí dois começou de o bola ano, aérea. Os dois de bola aérea. Exatamente. Depois o Rafael é que estava marcando. O Alisson, que todo mundo estava desconfiado dele, não falhou naquele jogo. O Rafael... Opa, deu uma travadinha. Eu vou pedir, toma a liberdade de... Enquanto eu retomo aqui com o Breno. Voltou? Oi, Breno, pois não? Você me ouve? Caiu. Só a classificação da Série C, porque quando o Guarani, Pedro, ganhou do Santa Cruz 1-0, era sábado. E teve o jogo do Guarani, teve o jogo Confiança 0 e Ituano 1. E o Guarani dormiu de sábado para domingo na terceira colocação. Tivemos jogos domingo, ontem 3 jogos, Ipiranga 2, Ituano 0, Floresta 1, Maranhão 2 e Figueirense 0/3. Sabe quem fez um dos gols do Maranhão? Quem? Vagalume. Tão injustiçado pelo CH. Vagalume fez ontem, só que foi de pênalti. Ô, Pedrão, por gentileza, a classificação da Série C é um pegado do outro, CH. Dá uma olhada na classificação, é um pegado do outro. Vamos lá. O Amazonas é líder com 13 pontos. Na segunda posição, Paysandu tem 11. Na terceira posição, Brusque também com 11 pontos. Quarto lugar, Ipiranga com 10 pontos. Quinto lugar, Maringá com 9. Mesmo número de pontos do Guarani, que atualmente é o sexto colocado da Série C. Barra de Santa Catarina, sétimo colocado com 8 pontos. Mesma pontuação da Inter de Limeira, oitava colocada, fechando aí o grupo de classificação. O Floresta, que está na 9ª posição, tem o mesmo número de pontos da Inter de Limeira e do Barra. Floresta está fora da zona de classificação, mas também tem 8 pontos. Ituano em 10º, Caxias 11º e Maranhão 12º, todos com 7 pontos. Botafogo da Paraíba na 13ª posição, 6 pontos. Ferroviária, 5 pontos, 14ª colocada. Santa Cruz na 15ª posição com 4 pontos. Volta Redonda, 4 pontos também. Figueirense, 4 pontos na 17ª colocação. Primeiro time fora do Z2 é o Confiança, na 18ª colocação com 3 pontos. E aí os dois times na zona de rebaixamento, o Anápolis, vice-lanterna, com 3 pontos, e o Itabaiana, que agora não é mais do Gilson Kleina, com 1 ponto, lanterna da Série C. A maior diferença é do Amazonas primeiro para o Paysandu, segundo, diferença de 2 pontos. E tem aqui o Anápolis penúltimo para o Itabaiana, que é o último, diferença de 2 pontos. O resto é tudo 1. Quer ver só? Tá um engatado no outro. O Paysandu segundo 11, Brusque 11, Piranga 10, Maringá 9, Guarani 9, Barra 8, Inter 8, Floresta 8, Ituano 7, Caxias 7, Maranhão 7, Botafogo da Paraíba 6, Ferroviária 5, Santa Cruz 4, Volta Redonda 4, Figueirense 4, Confiança 3, Anápolis 3, é por aí. Então o Guarani terminou na 6ª colocação. Ontem, estava em 5º o Guarani ontem. O que aconteceu aqui foi a vitória do Ipiranga, não foi? Do Ipiranga. Isso. O jogo começou na segunda, mas terminou ontem. Foi paralisado por conta da neblina. Não, a gente nem teve. Nem começou o jogo. Nem teve o jogo. Isso, do Ipiranga. Ipiranga 2, Ituano 0. É isso aí. Pois não, então o Guarani repetido 6º colocado. Pois não, Breno? Então, Edu, eu falava a respeito do zagueiro, né? O Maurício Antônio, ele vem ganhando a confiança porque hoje ele é um jogador importantíssimo nesse esquema, deu uma consistência maior para a defesa. O Guarani tomou gols nas primeiras rodadas com o Donato, que não poderia tomar, e agora no último jogo a gente viu que ele começou, inclusive como titular, um time bem mais coeso, principalmente na parte de trás. Eu tô acreditando, o Hélio Zenando ainda não fez nenhum treinamento para formar o time do Guarani, mas eu tô acreditando no seguinte, Edu, o que deve acontecer neste jogo da próxima segunda-feira? Kaique França no gol. A dúvida, existe uma dúvida na lateral direita, né? Eu acho que ele vai manter o Ian. Ele precisa manter o Ian
para acreditar um pouco mais nesse jogador Ian, que é importante para o Guarani, é jogador da base, precisa de mais oportunidades. Na zaga, o Maurício Antônio vai jogar ao lado do Jonathan, e na esquerda, provavelmente, o Renan Castro vai ganhar a posição do Emerson, jogador que está suspenso. Suspenso não, ele está machucado, né? Ele saiu contundido com uma contusão muscular na coxa. Aí no meio-campo tem o William Farias, capitão do time, que inclusive fez o gol, não foi tão bem durante a partida, mas fez o gol de empate do Guarani. A origem da jogada começou nos pés do William Farias para o Guilherme Parede, que conquistou o escanteio. Então eu acho que o William Farias ao lado do Carlos Eduardo, que para mim foi o melhor em campo. Aí tem as opções, né? Se ele vai manter o Cachoeira, eu acho que ele vai manter ali jogando como meia, como tal. João Paulo não vem bem. Ele tem à disposição Diego Torres, que ele até citou recentemente e chegou a falar para mim, ó, o Diego Torres está muito bem. Diego Torres, já ele vai ter a oportunidade dele. Ele que está recuperado de uma contusão no pubis. Então eu acho que já o Diego Torres vai ser testado nesse time. Não sei se vai ser no jogo contra o Maringá. Lembrando que o João Paulo já está com 2 cartões amarelos. E na frente, é claro que o Herbert, para mim, vai ser mantido. E existe a dúvida. O Maranhão, eu acho que não deveria continuar. Até porque todas as oportunidades que ele teve, ele não apresentou. Ontem, no jogo treino que o Guarani fez, o Kevin foi muito bem. Então eu acho que o Kevin pode ter uma oportunidade. Marcou 2 gols, jogou mais solto. A gente vem pedindo há muito tempo uma oportunidade para o Kevin, que é jogador das categorias de base. E o Guarani, inclusive, precisa fazer dinheiro com a base esse ano e precisa de soluções do ataque. O Luca, eu não sei se vai ter condições de jogo. Ele estava com um problema muscular, saiu sentindo esse problema contra a Ferroviária, então não sei se o Luca terá condições de jogo. Mas é claro que o Hélio Cizenando, ao longo da semana, vai poder treinar o time, deve definir a equipe somente no domingo, porque o jogo é na segunda-feira contra o Maringá, lá no Paraná. A gente vai aproveitar, Edu, eu vou pedir para o Lucas colocar um trecho, eu fiz uma edição de um trecho bacana dos bastidores, o que acontece nos bastidores, tem muita curiosidade, muitas pessoas têm essa curiosidade, torcedores principalmente, né, para saber o que os jogadores falam antes do jogo, depois do jogo, no vestiário. Vamos ouvir. Olá, velho. Inteligência, pé na bola, intensidade. Vitória hoje, velho. Vitória. Vamos fazer a nossa vitória acontecer. Momento positivo, tá tudo bom, velho. Campo bom. Aí o William Faria. Agora nós temos que chegar lá e fazer com que fique bom pra todo mundo. O staff aqui, pra nós. Entendeu? Aquilo que a gente tá acostumado a fazer. Vamos forte, vamos fazer o nosso jogo. Eles que vão se adaptar ao nosso estilo de jogo. Nós estamos dentro da nossa casa. E dentro da nossa casa quem manda somos nós, rapaziada. Vamos pisar firme lá em cima e vamos ganhar mais um jogo. Sempre o dia de hoje. O que foi pra trás Esse é o Henrique, vale auxiliar técnico. É o que vale hoje. Pra isso nós temos que fazer o nosso melhor. O nosso melhor. Tanto atacando, tanto defendendo. Independente de qualquer coisa, nós estamos juntos, rapaziada. O grupo é isso aqui, velho. Na hora que precisar, os guerreiros que entraram aí vai decidir pra nós. Estamos jogando em casa, nós somos o mandante. Vamos assumir. Não adianta falar aqui, se motivar. E lá dentro não correr, não pegar os caras, não adianta nada. Nós temos que transferir lá pra dentro. Principalmente jogando em casa. Sangue no olho, bora até morrer. Quando morrer, sai. Bora, porra. Bora, é isso aí. Lá dentro de campo, lá nosso corpo tem que falar, velho. Nossas atitudes, entendeu? Transferir tudo que foi falado aqui, tudo que foi falado ontem, durante a semana, as cobranças, transformar em atitude. Nosso corpo tem que dizer. Nós não precisamos nem se comunicar hoje. O corpo tem que falar, rapaziada. É pau nos caras, Vamos trazer a vitória pra cá. Assim como nós perdemos, é quem será perdido. E não deixeis que a tentação, mas livrai do mal. Um por todos! Isso, Kevin. Vocês merecem, né? Eu trabalho com o dia com vocês aqui. É difícil ganhar 3 pontos. Não é fácil, não. Tá? E outra coisa, vocês estão sobrando fisicamente. Vocês trabalham, vocês treinam pra caralho. Um por todos! Um por todos! Um por todos! Boa.
Nesse último que falou aí, Edu, é o Hélio Cizenando, né? Falando que os jogadores do Guarani treinam muito. E realmente eles treinam muito, os treinos do Hélio são intensos e a maioria deles pela manhã. Somente quando o Guarani se reapresenta, que está se reapresentando no período da tarde, ou na segunda ou na terça-feira. Mas durante a semana os treinos do Hélio são todos pela manhã, são treinos intensos. Ele até citou aí para os jogadores, vocês estão sobrando fisicamente. E fisicamente a gente tem visto que o Guarani consegue recuperar até resultados, mesmo jogando mal, empatar ou ganhar o jogo no final, como foi essa última partida. Então, problema físico não é, tá bem treinado fisicamente. Agora, com bola, é claro que o Guarani precisa evoluir bastante, principalmente do meio-campo para frente. A questão do ataque, a questão da bola chegar mais nos centroavantes e a questão dos centroavantes se movimentarem mais. Para, é claro, o Guarani ter mais tranquilidade ao longo da Série C do Campeonato Brasileiro. Antes de eu passar para vocês comentarem, Edu, eu vou pedir para mostrar no YouTube, quem está nos acompanhando, o YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, as fotos do gramado do novo CT. Eu até tinha mostrado vídeos esses dias, o gramado está impecável, é a mesma qualidade de grama do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Pela primeira vez na história foi plantada a mesma grama, ou seja, ficou muito legal o gramado do estádio Brinco do CT, né? O do Brinco ficou legal, do CT ficou perfeito também, dá para treinar no CT para não desgastar o gramado do Brinco. E é claro que é muito importante, porque o Guarani não precisa ficar viajando, como estava viajando para Paulínia, para Louveira, todos os dias para realizar o treino. Quer comentar um pouquinho a respeito dessas situações, também a respeito de bastidores, do que disse o Maurício Antônio? Já eu trago outras informações, Edu. Ô, Breno, parabéns, hein? Espetacular, boletim completo, gostei dessa imagem do CT, porque a base joga aí também, né? O Sub-20, se não me engano. Desculpa. Agora, Edu, eu acho que vai jogar somente o time profissional. O Sub-20 vai treinar pode treinar em Paulínia, em outros locais, mas o time principal é o que vai utilizar. Esse CT foi feito, o gramado novo, principalmente para o time profissional, Edu. Eu acho que a base vai usar muito pouco aí. O ano passado o Sub-20 até o ano passado jogava aí, né? Jogava, mas por conta que o gramado era um gramado de qualidade inferior, agora a prioridade é para o profissional treinar aí todos os dias, viu, Edu? A não ser quando for profissional versus Sub-20, né? Aquele treino. Aí sim, aí é possível. Mas como eles estão fazendo jogos treino todos os dias, e tem muitos atletas do Sub-20 hoje integrados ao elenco profissional. É até isso que a gente cobra, Edu. Esses dias o Neto, você se lembra que ele veio dar uma palestra, né, o craque Neto, para a base do Guarani. E a base do Guarani exerce um trabalho muito bom e muito competente há muitos anos. Inclusive o técnico do Sub-20, o Jairo, é muito bom treinador. E teve um trabalho importante, porque eu assisti todos os jogos do Guarani, tanto na Copinha quanto no Campeonato Paulista Sub-20. Hoje passa tudo no YouTube, eu assisti todos. Tem muito moleque de qualidade e tem jogadores de qualidade que estão no time de cima, à disposição do Hélio Cizenando. E é por isso que a gente cobra tanto, né, a utilização. Tem zagueiros, olha, veja só os zagueiros que foram os titulares da Copinha que estão à disposição do Hélio. Tem o Matheus e tem também o Nicolas. Matheus Póvoa e o Nicolas. São jogadores de muita qualidade, que para mim, eles são superiores a atletas mais velhos que o Guarani tem aí no elenco. Tem Rafael Donato, tem o Edson, que não teve motivo para contratar o Edson. A gente sabe, o Edson chegou, não ficou no banco de reservas, está ali no meio dos jogadores treinando, e esses jogadores estão tirando espaço de bons atletas como o Nicolas e o Matheus Póvoa. Tem o Mineiro, que joga como meia, também joga como segundo volante, é muito bom jogador, Edu. É um atleta que se destacou na base e ele merece mais oportunidades. Ontem, inclusive, marcou um gol. Tem o Kevin, que a gente está pedindo tanto, porque recentemente teve o João Marcelo, e quem deu oportunidade para o João Marcelo, e só por isso que ele vingou, foi o Maurício Souza, que dava muita chance para a base e dava inclusive para o Ian, que acabou de ter a oportunidade como titular, né, Edu? Olha, tanta coisa boa que o Breno falou aí.
um leque aí para o CH comentar. CH, por gentileza, você, enquanto o CH responde, depois para terminar, Breno, eu gostaria que você, por gentileza, me dissesse do atual elenco, os maiores salários. 2, 3, 4, enfim. CH, por gentileza, o que o Breno comentou aí e emendando na coletiva, o Hélio Cizenando, após Guarani 1 Santa Cruz 0, disse, entre outras coisas, a respeito de que pretende mudar, ainda fazer outras experiências, mudanças, para achar o time ideal. Gente, o campeonato é muito longo, são 19 rodadas, e para, se Deus quiser, em se classificando, aí na segunda fase, valendo acesso, eu entrar com a equipe certinha, a melhor que convier a todos e tal. E em paralelo a isso, a pressão de torcida, né? Um ou outro que não agrada, uns foram pro banco, o pessoal gostou, uns que entraram, ficou legal. Pois não, CH? Olha, Edu, eu vou falar de bola rolando, né? E de formação do time, e ainda acho que é muito cedo, porque o jogo é segunda-feira. Mas para cumprir a pauta aqui, vamos lá. Eu quero dizer que eu, por conceito, e cada um enxerga futebol de uma maneira, não é? Eu não acho que um treinador de futebol tem um controle remoto nas mãos para poder apertar qualquer que seja a tecla e, num passe de mágica, as coisas acontecerem. Isso é em primeiro lugar. É verdade que o time do Guarani não está jogando bem. É verdade. Mas eu tenho que ressaltar, e fiz isso desde a última partida e vou repetir agora, não é? O técnico tão criticado, inclusive por mim, fez 3 coisas no time titular do Guarani que merecem destaque. Ele não precisava, porque a gente está falando aqui, mas talvez ele tivesse outras dúvidas, que o Maurício Antônio tem que jogar ali na zaga central. Ele também colocou o Carlos Eduardo naquele jogo, primeiro contra o Maranhão, e o menino estava assustado, e segundo informações também não estava efetivamente preparado fisicamente. Ele segurou o menino, não pôs para jogar, e aí na última partida, que o Guarani venceu 1-0, no último minuto, o gol de William Farias, ele botou o Carlos Eduardo, que foi o melhor em campo. Ponto positivo para o Hélio, o jogador que ele indicou, ele que trouxe do Capivariano. Que é outra coisa que merece relevo, o Cachoeira. O Cachoeira hoje está jogando mais do que o João Paulo. Então, está faltando pouca coisa para acertar o time titular. A lateral direita, que eu acho que, por questão de justiça até, porque você tirar uma conclusão sobre o trabalho desenvolvido pelo Ian Henrique em uma partida só, não é correto. Então, se o Inayan ganhou tantas oportunidades, eu acho que o Ian tem que continuar no time. Isso que eu faria. Agora, eu não estou lá todo dia, eu não posso ter a pretensão aqui de dizer, não, o Hélio deve fazer isso. Eu não estou acompanhando o treinamento. Né? Eu não sei o desempenho do jogador na hora do treinamento, da exigência do treinamento tático, físico, não é? De posicionamento, eu não sei. Não sei se taticamente, por exemplo, o Kevin, que é um jogador que eu defendo, se ele realmente merece a oportunidade. Porque do jeito que o Luca está jogando mal e o Maranhão, será se o Kevin estivesse treinando pra caramba, ele não estaria no time titular? Não sei. Eu estou colocando um ponto de interrogação porque eu não vejo treino. E o pouco que o Kevin jogou, eu já passei para o ataque, ele, nas mãos do Hélio, não esteve bem. Como o restante também não esteve. Para efetivamente a gente ser correto no que está colocando. Não é que o Kevin está mal. O único, na minha opinião, fato isolado em termos de análise é o Maranhão, que esse está recebendo todas as oportunidades possíveis do começo do campeonato até agora e até agora bulhufas, não entregou nada para o Guarani, nada contra o profissional, até tenho muito respeito por ele, mas dentro do campo a paciência da torcida já não existe mais. E não existe mais também com o Luca. O treinador tem que achar uma alternativa. E eu sugerindo, e não acho que isso é certeza de resolução, porque tem muitas vezes que a gente coloca aqui, desenha na parte teórica, não, bota esse time que vai funcionar, e não funciona. E esse jogo último, eu tinha muita dúvida do Carlos Eduardo, ele entrou e deu conta.
Futebol tem muito disso. Muito disso. Agora, uma coisa é inegável. Esse time do Guarani não para de lutar um minuto. O treinador percebeu que em algumas escolhas ele estava equivocado e mudou no percurso. Está escolhendo outros jogadores, porque aqueles que ele deu oportunidade não convenceram, não é? E eu acho que é muito importante estar entre os 4 melhores do campeonato nessa primeira fase. Por causa de razões óbvias de mando de jogo, da próxima fase. Isso é determinante. Agora, o que vale mesmo é a próxima fase. O ano passado, o Guarani classificou no finalzinho. Lembra disso, Edu? Até 3 rodadas, 4 rodadas, ninguém sabia se o Guarani ia classificar. Classificou. Caiu na pior chave. Teve que enfrentar a Ponte, aquela coisa toda, e não funcionou, o time não subiu. Mas o time já estava dando mostras, né, que alguma coisa não estava bem, pelo menos para mim. Não é? Agora, o que vale efetivamente é a segunda fase. Evidentemente que você não pode se conformar com o Guarani sendo o 6º, 7º desse campeonato da Série C na primeira fase. Não é conformismo. É entender que o time está em construção, que o treinador está aí chegando, se está aí 2 meses, 3 meses é muito, não se monta um time em tão pouco tempo, mas o campeonato exige, a torcida exige. Então tudo é legítimo o que está sendo falado. Eu não sou contra nada. Agora, cada um enxerga de uma maneira. Eu prefiro enxergar que o Hélio está fazendo coisas boas. Ele é teimoso? É. Ele tem que dar um jeito no performance desse time, no desempenho? Tem. Porque se chegar jogando mal do jeito que está jogando na próxima fase, dificilmente o Guarani vai subir. Então, vamos aguardar com bastante parcimônia, tranquilidade. Eu acho que já as coisas se encaixam. Essa é a minha expectativa, mais do que certeza, evidentemente. O Edu, quero informar que acabou lá em Munique. Sim. Apesar do gol do Bayern do Munique no final do jogo, 1-1, passou para a final o Paris Saint-Germain do Luiz Henrique. E a final vai ser do dia 30 de maio contra o Arsenal, em Budapeste. Sabe que horário, Edu? Qual, hein? 13 horas, horário de Brasília. Olha, Edu, já ouvi a entrevista do Hélio minimizando o gol do Kevin contra o Santos, que foi no finalzinho, né? O menino entrou e fez o gol de empate. E dizia que o Luca era titular porque era melhor que nos treinos. E agora que o Kevin está arrebentando nos treinos, ele vai entrar em contradição com o que disse. Poxa, essa implicância que ele tem com a prata da casa, minimizando o garoto, está depredando o patrimônio do clube. Assinado Erivelto. Obrigado, viu, Erivelto? E para fechar, aliás, sim. Aliás, desculpa te cortar, Imagina, Edu, mas até em cima do que disse o ouvinte, eu concordo 100% com o ouvinte, pelo seguinte, eu já até pedi uma entrevista pro Hélio, uma entrevista exclusiva que eu quero fazer o mais rápido possível, já pedi. Por quê? Porque ficam muitas dúvidas que a gente tem, o CH tem, o Tigrão tem, eu tenho. De vez em quando eles abrem um trecho do treino. Eu assisti todos os treinos que foram abertos, tanto do Matheus quanto do Hélio Cizenando. Mas a gente tem poucas oportunidades de conversar com o treinador para saber tudo que ele pensa, para fazer as perguntas para ele. Às vezes ele é até muito criticado porque a gente só vê os jogos a gente vê 100%, treino tem o que eu posso ver um pouquinho e o que eu fico sabendo, que eu fico perguntando para algumas pessoas, mas 100% do que ele pensa a gente não sabe. E se ele não vier a público falar, ele pode até ir embora do Guarani e a gente não saber o que ele fazia de bom e o que ele pensa realmente, porque uma entrevista coletiva é muito pouco. Depois do jogo, você se lembra, Edu, anteriormente, minha primeira passagem aqui na Rádio Bandeirantes, a gente entrevistava os 2 treinadores da Ponte do Guarani, antes do jogo e depois do jogo. A gente sabia muito mais o que os treinadores pensavam. Hoje você tem uma pergunta para fazer depois de um jogo, e geralmente essa pergunta é específica sobre o jogo, tanto é que às vezes eu faço 3 em cima de uma, porque mesmo assim falta pergunta para fazer, porque a gente não sabe o que o treinador pensa.
E a gente precisa saber, até para passar para o torcedor, e o torcedor precisa saber o que o treinador pensa, as convicções e as coisas que eles estão pensando, que ele está pensando particularmente, eu acho importante todo mundo saber. Às vezes ele é até criticado a mais porque a gente não sabe o que ele está fazendo e o que ele está pensando. Então eu deixo claro que eu já ofereci uma entrevista para ele exclusiva, e estou aguardando para saber quando vai ser essa entrevista, porque eu acho muito importante ouvir o técnico Hélio Cisenani. Em cima do que diz o ouvinte, e foi até eu que questionei sobre o Kevin, daí o Hélio disse o seguinte, não foi nessa última coletiva, foi numa outra. Foi naquela polêmica depois do jogo contra a Itabaiana. Ele falou, vocês estão falando do Kevin pelo gol que ele fez contra o Santos, que ele marcou no final. Aí eu digo o seguinte, se eu tivesse a resposta aquele dia pro Hélio, não estou falando disso, Hélio, porque eu assisti vários treinos, os que foram abertos, principalmente do Matheus Costa, eu vi o Kevin treinando melhor do que os outros centroavantes do Guarani. Eu vi, ninguém me falou, eu vi lá em Bragança Paulista, eu vi aqui em Campinas, e eu assisti todos os jogos, tanto do Sub-20 quanto do time da Copinha. Aí a gente vai falar, mas o time do Sub-20 da Copinha, os adversários são mais fracos do que os adversários que o Guarani está enfrentando na Série C. Digo o seguinte, esse time Sub-20 do Corinthians, que o Kevin entrou e acabou com o jogo, ele é mais fraco do que os times da Série C? Eu não acho. Eu acho que é um time que tem mais qualidade. Se os jogadores, e não estou falando só do Kevin, da base, como o Mineiro, que eu estou citando, e outros atletas, não tiverem mais oportunidades, o Rafael, atacante elogiado até pelo Hélio, aquele que foi para o Santos emprestado, voltou recentemente, ele foi elogiado pelo Hélio antes do campeonato, ele não ficou um jogo sequer no banco de reservas. Então, eu acho que ele tem tempo ainda para dar oportunidades, e ele, Hélio Cisenando, pode dar oportunidades. Agora, você quer saber de salário, Edu? Olha, eu tô estourado no tempo, eu vou no toque com você, hein? Os maiores, 2 perguntas, rapidíssimo, por gentileza, maiores salários. Não precisa falar o valor, claro, né? Só o nome. O mais alto hoje se chama Kaique França, e esse merece, Edu. Esse aí poderia fazer um contrato até mais longo do que ele tem com o Guarani, porque hoje ele é o principal jogador do time e indiscutível. O Kaique França, Edu. E o segundo mais alto, pelo que eu sei, é do Diego Torres. Perfeito. A respeito da Reebok, novo fornecedor, o Marco Antônio está perguntando aqui. Obrigado, Marco Antônio. A Reebok, o que foi passado para mim até pelo marketing do Guarani? Segundo semestre, porque eles estão fazendo o enxoval todo, não são só as camisas verde e branca, né? Então houve uma demora, uma burocracia da Reebok que tem que passar aprovação para fora do país. Então, segunda quinzena do mês de maio, a Reebok deverá lançar o novo uniforme. Só deixa eu passar 2 informações curtinhas, Edu. O Cauê Rafael, lateral direito, renovou contrato até o final de 2028. Ele foi emprestado para o Paulínia, time que o Guarani venceu ontem, tá? E o Cauê Rafael, ele atuou o ano passado na Copinha, não sei se ele chegou a jogar o Campeonato Paulista, mas na Copa que o Guarani disputou no segundo semestre, a Copa Paulista, ele chegou a atuar. Então ele foi emprestado para o Paulínia. E mais uma informação, Edu, muito bacana, é que a torcida Fúria Independente vai fazer parte de um movimento, né? Movimento lá nos Estados Unidos, o MVA na Copa, torcidas organizadas que estarão juntas, tem muitas torcidas conhecidas, a Gaviões da Fiel, a Mancha Verde, tem a Galocura do Atlético, e por aí vai. Então a Fúria Independente estará representada, são cerca de 60 torcidas organizadas de clubes, um representante de cada uma, que vai ter um ingresso mais barato para ser comprado, e eles vão se juntar, como se fosse uma torcida organizada mesmo, nos jogos da seleção brasileira, para fazer um barulho danado, fazer uma torcida, como se fosse uma torcida organizada de um clube, mas será da seleção brasileira, com representantes de torcidas organizadas. E a Fúria Independente estará lá, Edu. Muito bem, obrigado, Breno. Segura, Breno, você volta daqui a pouco, Valeu. Tá bom?
Olha, vamos dar uma faturada aí, Tigrão na área. Depois do comercial, Tigrão na fita. Agora são 18h18. E se é noite de Copa, tem chance extra na KTO.bet.br. Todo mundo ama um jogo sul-americano. Nós, latinos, sentimos o jogo diferente. Tem uma tensão a mais, um sentimento mais ardente e fica ainda maior quando você faz uma fezinha, né? Pode apostar. E para você apostar tranquilo e do seu jeito, tem chance extra na KTO. Se bater o palpite, você ganha e pode sacar na hora. Se não bater, você ganha até R$30 em aposta grátis. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte na KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A tabela SUS Paulista amplia os atendimentos de saúde no estado de São Paulo. Quer saber o que muda com isso? Chegou a minha vez de fazer a cirurgia. Chegou minha vez de fazer um exame. Chegou minha vez da consulta. É que a tabela SUS Paulista paga até 5 vezes mais que a tabela federal por procedimentos do SUS. Tabela SUS Paulista é saúde na direção certa. Governo do Estado. São Paulo são todos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes.
tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri. Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Muito bem, na área agora, 18h24. Quem está na área, hein? Para participar, mas não tô vendo o homem na cadeira, viu? Sumiu, hein? Olha, é o seguinte, alô, Santino tô Martins. Não tô vendo. Agora trocou de camisa. Ô, mestre Tigrão, olha aqui, o Santino Martins. Vamos lá. Pergunta ao Pedro Piscinato se o doutor Pagamento foi liberado pro Elvis jogar. Calma, daqui a pouco ele vai falar. Antes o Tigrão, hein? Tigrão na área é prioridade. Um grande abraço, boa tarde, Tigrão. Boa noite já, né, Edu? Pô, é que pra mim aqui, eu cheguei, a luz aqui. Eu cheguei aqui atrás. Você não vê o lado externo, né? Mas já tá noitona já. Que beleza. Um abraço, Vedo. Outro um abraço pra você. Abraço aos amigos do Esporte em Debate. Hoje até 19 ou 19h30, hein, Edu? 19h30, preciso da sua garganta. Sim. Mas nem por isso eu vou tigrar. Eu vou ser objetivo, para não te atrapalhar aí a pauta. Não, mas o que é isso? Pra não atrasar a bagaça. Sim. Vamos lá, no Fala Galera então, vai rapidinho. Na sua visão, essa disputa política nos bastidores, com realização de novas eleições, pode afetar o Guarani dentro de campo? Numa palavra só. Pode. Pode sim. E agora o Fala Galera da Macaca. Caso Elvis e David Braz voltem a ficar à disposição, você escalaria algum dos dois na equipe titular contra o Sport? Não. Talvez o Elvis, porque a Ponte está com dificuldade ali no setor, com um jogador contundido, também tem um que compõe a peça do meio campo para frente, que é o Luiz Felipe, que está suspenso. Então é o seguinte, talvez o Elvis de começo, e levaria o David Braz no banco. É isso, Edu. Muito bem, Tigrão, você agora comenta, vamos lá falar da Ponte Preta, assunto Ponte Preta, Associação Atlética Ponte Preta com Pedro Piscinato. Pedro Piscinato, depois você fala por último então, aquilo que o Santino quer saber e o mundo quer saber. Não é fácil ultimamente ser setorista da Associação Atlética Edu, Ponte Preta. na nossa transmissão domingo, Ponte Preta e São Bernardo, o que você falou pra mim? Qual era a pergunta que iam me fazer todos os dias? Eu falei que você ia falar na segunda, repetiria na terça, de novo na quarta, na quinta de novo pra selar bingo na sexta. É isso, daqui a pouco a gente vai tocar Fala nesse disso, né? tema, mas falando um pouco sobre o time da Ponte Preta, o elenco da Macaca se reapresentou ontem de manhã no CT do Jardim Olina, é claro, já trabalhando, já de olho no confronto de sábado contra a equipe do Sport, partida que será válida pela 8ª rodada desta Série B, o Sport que está invicto na competição. Esse jogo também é muito importante para a Ponte Preta, que vinha de 2 vitórias consecutivas, acabou... Pedro! Oi! Não, desculpa interrompê-lo, é bem rápido. Pedro e Edu, eu queria dar uma sugestão. Porque esse assunto todo dia também já encheu o saco, né? A gente poderia combinar educadamente, é uma sugestão para os nossos ouvintes. A gente poderia combinar o seguinte: olha, não pagou.
Então não pagou, tá bom. Então, enquanto não pagar, a gente não vai falar mais do assunto, porque ficou muito repetitivo, é desgastante isso, né? Dá a impressão até que é uma coisa sistemática e tal. E a gente combina com toda a nossa audiência, especialmente com o torcedor da Ponte neste assunto, o seguinte: o dia que tiver uma novidade, a gente vem e fala, ó, pagou um mês, pagou tudo, pagou uma semana, pagou o bicho. Quando tiver novidade do departamento financeiro, a gente vem e fala. Enquanto a gente não tocar no assunto, é porque não pagou. Não fica legal assim, ô Pedrinho? Tigrão, por mim, a gente vinha com essa ideia desde os princípios, mas o problema é que sempre tem ouvinte perguntando e a gente sempre está respondendo. Mas eu gosto dessa sugestão sua, gosto muito. Eu tô apenas, não estou sugerindo para você, estou sugerindo para os ouvintes. Já fica uma senha entre nós. Pronto. Não é todo dia. Pô, pergunta que dia que o Dicá faz aniversário. Né? Pergunta quantos anos tem o estádio Moisés Lucarelli. Qual que é a expectativa de público? O negócio do salário está atrasado, pronto, não pagou, pronto. Aí a gente combina assim, não é por nós aqui, mas para dar mais dinamismo no programa. A gente promete que, tendo a novidade, abre com manchete. Primeira informação, Ponte acerta um mês de salário, ou 2, ou sei lá. Agora, enquanto tiver no mesmo status, não tiver nenhuma modificação, não tiver nenhuma atualização, não precisa perguntar, está atrasado, não pagou. E a gente starta daqui. A iniciativa será nossa. Informação. Pagou um mês. Pronto. Se não, pagou? Não. Mas pagou? Não. O doutor liberou, o doutor Salário liberou o Elvis? Não. Pô, já ficou chato isso daí, pô. Então vamos seguir falando do time da Ponte Preta, que segue treinando, segue de olho no confronto contra o Sport. Como eu vinha dizendo, a Ponte Preta vinha de 2 vitórias consecutivas, acabou perdendo para a equipe do São Bernardo no último domingo, lá no 1º de maio. E um número muito importante, Edu, até agradeço pela sua ajuda. A gente deu o boletim financeiro do jogo ainda com a bola rolando. 846 torcedores estavam presentes num domingo chuvoso no estádio 1º de maio. E desse total de 846 torcedores, 274 eram torcedores da Ponte Preta. Eu até citei no momento da transmissão, é claro que a gente não tinha esse número ainda, mas eu até comentei com o Batista, um bom número de torcedores pontepretanos que estavam presentes lá no estádio. E agora falando sobre a sequência aí, a Ponte Preta vai voltar a jogar em casa, o time da Macaca vai poder se reencontrar com o torcedor e, como eu disse no meu destaque inicial, a sequência da Ponte Preta nas próximas 5 rodadas. Neste sábado, encara o Sport no Majestoso. Na rodada seguinte, uma segunda-feira, a Ponte Preta recebe o Londrina também no Majestoso. Na 10ª rodada, sai para encarar o CRB lá no estádio Rei Pelé. Essa partida vai acontecer num domingo. E aí na 11ª e na 12ª rodada, a Ponte joga em casa novamente. Na 11ª rodada, recebe o Botafogo no Majestoso, novamente uma segunda-feira. E essa partida contra o Botafogo é a última que foi desmembrada pela CBF, mas na 12ª rodada a gente já consegue ver pela tabela base que a Ponte Preta joga em casa novamente e vai receber o Cuiabá no Majestoso, como eu disse, ainda sem data definido. E ontem eu disse aqui no Esporte em Debate que a diretoria pontepretana já havia liberado o check-in para quem é sócio torcedor, o torcedor camisa 10 aí da Ponte Preta. E ontem também, no final da noite já, a Ponte Preta divulgou nas redes sociais os valores dos ingressos para esse duelo de sábado. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver aí a foto com os valores dos ingressos e o preço que a Ponte Preta vinha adotando nas outras partidas. No setor arquibancada, R$ 60,00 o ingresso inteiro e R$ 30,00 a meia entrada. No setor VIP, R$ 100,00 o bilhete inteiro e R$ 50,00 a meia entrada. E no setor das vitalícias, R$ 120,00 o ingresso inteiro e R$ 60,00 a meia entrada. O torcedor que não é sócio torcedor, que não precisa fazer o check-in, mas já quer adquirir o ingresso, pode comprar o seu ingresso pelo site pontepreta.futebolcard.com ou pelo aplicativo
Ponte ID. As bilheterias do Majestoso vão abrir na sexta-feira a partir das 11 da manhã e vão funcionar até às 19 horas, até às 7 da noite. E no sábado, dia da partida, as bilheterias abrem às 9 da manhã e vão funcionar até às 19h15, intervalo do jogo. E para esse jogo de sábado, o Rodrigo Santana, como a gente vem trazendo aqui, não vai poder contar com o Murilo Cavalcante, jogador que nesse time do Rodrigo Santana é titular absoluto. No último lance do jogo contra o São Bernardo, o Murilo acabou sentindo uma lesão muscular na coxa, é desfalque confirmado, assim também como o Luiz Felipe, que recebeu o terceiro cartão amarelo e por isso está suspenso. E até entrando mais nesse assunto aí de terceiro cartão amarelo, outros 3 jogadores titulares nesse time da Ponte Preta também estão pendurados. E caso recebam mais um cartão nesse jogo de sábado contra o Sport, vão desfalcar o time da Ponte Preta para a partida contra o Londrina. Quem são esses jogadores? O Lucas Cunha, zagueiro, que voltou a ser titular após a lesão do David Braz. Ele recebeu o cartão na estreia contra o Atlético e também nessa última rodada contra o São Bernardo. O Kevson, lateral esquerdo, que recebeu o cartão também contra o Atlético na estreia e depois na partida contra o América Mineiro. E também o Brian Borges, artilheiro desse time da Ponte Preta com 3 gols na temporada. Ele foi amarelado na partida contra o Ceará e também na partida contra o Avaí. A gente falou desses desfalques, possíveis desfalques, e agora falando sobre retornos. A comissão técnica do Rodrigo Santana vive a expectativa aí de poder contar novamente com o David Braz, que é zagueiro, e também com o Elvis. O David Braz estava com um problema muscular também na coxa e o Elvis um problema no tornozelo. Ambos já estão em fase final de recuperação e, como eu disse, vivem a expectativa de retornarem pelo menos para o banco de reservas. De resto, a Ponte Preta não deve ter muitas mudanças. A base do time da Macaca deve ser o mesmo que vinha atuando nas outras partidas. E antes da gente falar sobre o Sport, adversário da Ponte no sábado, antes que você me pergunte, Edu, o Tigrão até citou, falando pela última vez aqui, a diretoria ainda não acertou os salários com os atletas e assim que a gente tiver alguma novidade, a gente vai trazer com exclusividade aqui na programação da Rádio Bandeirantes. E agora sim, falando sobre o time do Sport, antes do duelo de sábado contra a Ponte Preta, o Sport tem uma partida importante. O Sport entra em campo hoje à noite pela Copa do Nordeste, vai receber a equipe do Asa de Arapiraca, partida válida pelas quartas de final do Campeonato Regional da Copa do Nordeste, e o treinador Márcio Goiano, após a partida contra o Ceará no último final de semana pela Série B, o Márcio Goiano deu na coletiva, falou que daqui para frente vai usar o que ele tem de melhor, o time titular em todas as competições, tanto na Copa do Nordeste quanto na Série B, e a gente vai ouvir a palavrinha do Márcio Goiano, técnico do Sport. Olha, agora a gente entra realmente numa fase decisiva, né? Lógico que vamos detalhar. Nós tivemos o primeiro jogo contra a equipe do Jacuipense, nós viemos de um jogo contra o Cuiabá, uma viagem, desgaste, e nós conseguimos ali o primeiro resultado positivo contra a equipe do Jacuipense. O jogo do ABC a gente já fez algumas mudanças, aí sim alterou, jogou alguns jovens, né, que é da base, que são bons jogadores de valores. Aí no terceiro jogo sim, aí foi uma questão minha pessoal, que a gente tinha um jogo importante em função das 2 vitórias, e aí nós colocamos a equipe principal para esse jogo, considerado a titular, né? Mas eu tenho uma cabeça bem tranquila com relação a todo o nosso grupo, né? Todo atleta tem condições de chegar e jogar, usar a camisa como titular, entrar nos jogos. E aí depois nós tivemos o quarto jogo contra a equipe do Maranhão, que nos deu a oportunidade também, mais uma vez, de colocar uma equipe alternativa, vamos colocar dessa forma, e foi um grande jogo, eles fizeram um bom jogo. E aí depois desse jogo contra a Fortaleza, a semana toda, nós sabíamos da importância do brasileiro. A Copa Nordeste, quanto mais você vai entrando, vai ter esses detalhes, né? Quem tiver na Copa Nordeste vai ter que sempre estar analisando. E dentro da sua pergunta, agora para frente, vamos colocar aquilo que a gente acha, aqueles atletas que a gente acha que são os ideais, vamos dizer dessa forma. E aí nós temos um departamento que nos dá essa condição com relação à análise, né, no desgaste do atleta. Então a gente sempre vai trabalhar junto, né, que é a parte de performance, a parte de fisiologia, o médico, todas essas análises vão ser feitas.
E aí a gente vai realmente partir para a escalação dos próximos jogos, tanto na quarta-feira na Copa Nordeste, quanto também os jogos seguintes, que é o brasileiro. Sempre em cima dessa análise. A gente vai procurar colocar sempre o que nós temos de melhor para os jogos daqui para frente. Técnico Márcio Goiano, comandante da equipe do Sport. Como eu disse, jogo muito importante para o Sport na noite de hoje. É claro, torcedor pontepretano que quiser assistir essa partida, ficar de olho já no time do Sport, certamente o Rodrigo Santana, toda a comissão da Ponte vai estar ligada nesse jogo. Partida única pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Sport recebe o Asa de Arapiraca e a equipe do Sport tem a vantagem do empate e a vantagem também de jogar em casa por ter feito a melhor campanha. Edu Pinheiro. Aí já é uma atribuição pro Rodrigo Santana. Sim. Já pensou? Hoje à noite. João Brigatti, Edson Bobrão, Gabriel Remédio, que é o auxiliar do Rodrigo Santana. Quem disse que a Ponte não tem remédio? Tem remédio. Da nossa comissão técnica. E aí, então, para assistir essa partida do Sport. Mas certamente vai estar todo mundo de olho nesse jogo, hein? Ilha do Retiro. E valendo vaga nas quartas de final, se não me engano. Valendo vaga para semifinal? Então, essa já é as quartas de final. Então, Pedrão, semifinal, gente. CH também, Tigrão também. Atribuição para hoje ver Sport e Asa. Porque a Copa do Nordeste é importantíssimo o torneio. O campeão entra na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Na terceira fase. A grana é muito alta. E existe uma boa premiação pela CBF ao campeão da Copa do Nordeste e também esse detalhe da Copa do Brasil. Começo com você, CH. Essa Ponte aí, eu disse aqui na manchete também, o Pedro Piscinato realçou, a Ponte das 17 partidas esse ano, em 10 jogos não fez gol. E essa partida contra o São Bernardo marcou de forma negativa a defesa, falou barbaridade, e o excessivo números de passes errados. Foi uma enormidade. Então, eu não sei como corrigir isso e tal, se tem tempo, se não tem, tá no começo, se vai mudar, se coloca o Luiz Felipe. O Luiz Felipe tá suspenso, né? Tá suspenso. Recebeu o terceiro amarelo. Como consertar isso, hein, CH? Bom, se o David Braz tiver condição de jogo, que a gente precisa ver até sexta-feira, eu tiraria o Márcio do time, porque eu acho que ele foi muito mal no último jogo. Mas muito mal mesmo, não é? Olha o que eu tô falando, hein? Eu tô sugerindo o David Braz, mas isso é com o treinador, né? Tem o dia a dia, a parte física, fisiológica, e não adianta eu ficar aqui conjecturando uma situação que eu tenho a impressão que seja a solução ali para aquele setor. Outro detalhe, o Murilo não joga machucado e também o Luiz Felipe suspenso não jogam. Deve continuar o Rodrigo Souza no time, deve continuar o André Lima no time, né? E se o Elvis tiver condição, vai ter que ser ele e o Brian Borges espetado do lado esquerdo. Na frente o Potker e o Tavares. Não tem muito segredo, né? Pode ter uma variação do que eu estou falando? Claro que pode. Isso não é que isso está correto e qualquer outra alternativa esteja errada. Não, longe disso. Agora, eu só me preocupo, e eu não tenho convicção disso, que pela experiência, pela qualidade do jogo, não há discussão que a colocação no time titular do Elvis acrescenta. Mas e a parte física? Como é que vai ser esse meio campo? Vai ser previsível e lento? Rodrigo Souza, André Lima e Elvis. Não sei. O treinador é o Rodrigo. É um problemão não ter o Luiz Felipe nesse jogo. Problemão. E tudo em decorrência da irritação do jogador, que não deveria ter ficado no banco. Ele quer jogar e deveria e merecia ter jogado na última partida como titular. Não foi possível. E agora ele está suspenso, não joga nesse jogo pesadíssimo do Sport. Sport, o único invicto da Série B, um time que está arrumado e as pessoas que tiverem curiosidade, sugestão do Pedrinho aí é verdade, vai passar aí nos canais alternativos a Copa do Nordeste. Assistam o Sport e aí você faz um comparativo com o time da Ponte. Agora, também é verdade que eu me lembro bem nas horas e nos dias que antecederam a partida contra o Avaí fora de casa,
que o Avaí era franco favorito. A Ponte foi lá e ganhou o jogo. Pode acontecer isso de novo? Claro que pode. Só que agora eu não acho que o Sport é franco favorito. Mas a Ponte, ela precisa subir de produção, porque a última partida assustou. Além de tomar 3-0, o time jogou muito mal. Muitos erros individuais. De qualquer maneira, acho que não vai fugir muito disso para a próxima partida, jogo de sábado contra o Sport, Edu. 18h30, né, Pedro? No sábado? 18h30, é isso. Mestre Tigrão, cadê o Tigrão pela ponta esquerda para falar da Macaca? Se posicionando, pensando, calculando. Manda. Não, é o seguinte, você, ô Tigrão, presta atenção. Você deu a sugestão aqui de falar, vamos falar qualquer outra coisa, menos esse problema de salário. E você citou, olha, fala disso, fala daquilo, fala do de cá e tal. A fase tá tão brava pra Ponte que mestre de cá está hospitalizado. Oh, meu Deus. Não é grave não. O que é o seguinte, deixa eu explicar. Na segunda-feira teve um evento na Hípica aqui de Campinas, Sociedade Hípica de Campinas, e com boleiros, palestras e tal, e o de cá era um dos convidados. Por isso que eu fiquei sabendo, ele não foi, o Zenon foi, outros boleiros também foram, mas sabe-se que não é coisa grave. A não ser a esposa do de cá também, dona Berenice, passa por um momento também muito difícil. Então, a hora que você falou, eu falei, bom, mas o que é isso e tal? Então, só para dar uma registrar aqui, mas não é nada grave, mas encontra-se hospitalizado. E essa ponte aí, Tigrão? Eu, viu, Edu, essa sugestão que eu fiz, mas eu respeito os nossos ouvintes. Querem continuar perguntando todo dia, fiquem à vontade. Eu só dei uma sugestão porque não muda a situação, né? Então perguntaram outras coisas, que já é tão negativo, o clima já é tão pesado, né? Sim. Entre os jogadores, entre os próprios torcedores, a diretoria. É só uma sugestão. Não é que eu não quero falar sobre o assunto. É que como não tem mudança, continua tudo como antes, como Dantes no quartel de Abrantes, aí você fica todo dia, dá a impressão que você sistematicamente quer tocar no assunto. Ah, mas é bom porque pressiona. Poxa vida, se tocar no assunto toda hora servisse para resolver o problema, os jogadores já estariam com o salário de 2027 pago. Janeiro a dezembro de 27. 26 quitado até dezembro e 27 também por antecipação. Então não é isso. O problema é que existe a dificuldade, ela está instalada. Sabe, eu não quero ficar falando nisso toda hora, porque a gente tem que dizer que alguém tem que se mexer, que alguém tem que vir a público e dar uma satisfação, mas tudo isso nós já falamos. Se os caras não querem falar, pô, a gente respeita. O problema é deles também, né? Não querem falar, eles têm esse direito. Seja jogador, seja diretoria, alto comando, não tem problema. Agora, todo dia saiu? Não. Pagou? Não. E aí, o salário? Nada. Então, a gente está se comprometendo, até para a torcida não sofrer tanto de ficar o tempo todo falando disso, e cada vez que fala, é uma facada no coração, porque preocupa o torcedor. Estou pensando na torcida, não é em mim, aqui na equipe, não. Então, a gente está se comprometendo a isso, para não ficar nenhuma dúvida que eu não quero falar. Eu quero falar, mas eu quero falar mesmo, mas eu quero falar que saiu algum. Para ficar falando todo dia que não saiu, vamos falar de outras coisas menos pesadas, menos carregadas. É uma sugestão, não mando em nada, nem na boca de ninguém, nem no pensamento, nem na iniciativa. Cada um tem o seu pensamento, tem a sua maneira de ver a vida e tem total liberdade de expressão, desde que com respeito, né? Todo mundo é individual e indivisível, por isso que tem mais de 8 bilhões de pessoas vivas no planeta e nenhuma tem a impressão digital igual a outra. Nenhuma. Então veja, o ser humano tem uma personalidade una e muito própria. Então querem falar, falem, eu só estou dando uma sugestão, mas assumindo um compromisso. Quando tiver novidade, para não repetir todo dia a mesma coisa, a gente vem aqui, faz uma festa e fala, ó, pingou Argum.
não ensopou a mão, mas deu uma umedecida. Nem chegou a molhar a mão, mas deu uma umedecida, já é alguma coisa. Só isso que eu quis dizer. Não é que eu não quero tocar no assunto, não. É mais para poupar, inclusive, o sofrimento de muita gente que ouve isso e sobe o batimento cardíaco por causa disso. Fica com arritmia, né? Fica aí, às vezes, com taquicardia, que é o coração acelerado. A arritmia é quando ele bate fora de ritmo, né? É igual eu cantando, fora de ritmo, é arritmia, né? E quando é taquicardia é quando ele está muito acelerado. Então, para evitar isso, mas a gente se compromete, nós estamos no toco, todo dia atualizando. Agora, atualizar sempre a mesma notícia não dá. Então vamos atualizar o status quando tiver algo de atualização. Dito isso, encerro dizendo que o time tem problemas, porque tem jogadores machucados aí e suspensos. A gente está falando do Murilo Cavalcante, que infelizmente se contundiu no último lance da partida. A gente está falando também do Luiz Felipe, que é sempre muito útil e mais uma vez lá em São Bernardo entrou bem e está suspenso. Então vai ser meio que um pauzinho de sebo aí. Quem sabe Miguelzinho, fechando o terceiro atacante, com Potker e Diego Tavares. Tem o Baianinho, também apareceu bem, mas de uma maneira muito fugaz. Apareceu e sumiu. Tá machucado o Baianinho, Pedrinho? E pro banco de reservas na partida contra o São Bernardo, é que o Rodrigo Santana tá fazendo um rodízio, é muito jogador, né, Tigrão? É, mas quem tá jogando não pode ficar fora do banco. Quem tá treinando bem, você vai fazer rodízio de banco? Tá, bom, o Rodrigo Santana tá fazendo. Pois é. Aí eu acho que o Miguel poderia ser uma boa opção, né? Tem esse Rodriguinho, tem o Brandão. Se entra o Brandão, você puxa o Potker um pouquinho para uma beirada, fazendo às vezes com 2 centroavantes. E na zaga eu não mexeria ainda. Porque tem um detalhe, tá? Antes desse jogo do São Bernardo, viu, Edu? Você que é bonzão de número, não diga, estatística, não é bem assim. De registros, enfim, que tá sempre com tudo em dia, pode pegar aí. Nos últimos 2 jogos, a Ponte tinha sofrido 1 gol. E 2 jogos difíceis. Avaí lá e América em Campinas. E a gente tava dizendo, a zaga encaixou, agora se acharam, Márcio Silva tá muito bem, Lucas Cunha voltou bem, Márcio Silva canhoto, Lucas Cunha destro, deu casamento, aí vai lá e toma 3 do jeito que tomou. A zaga não foi bem. Mas lá em São Bernardo, a Ponte dá tanto azar, as coisas sempre dão tão erradas lá, que se tivesse Oscar e Polozzi no primeiro tempo, e Juninho e Nenê no segundo tempo, e aí Nenê sentia o posterior, entrava André Cruz, tivesse esse elenco, acho que a Ponte tomava os 3 do mesmo jeito. Então, eu não me precipitaria, até porque o David Braz está voltando de contusão. Ele já é um jogador lento, até por circunstâncias, até pela própria idade, né? Nunca foi um zagueiro veloz. Aí está voltando um bom tempo fora. Já começa com ele, logo contra o Sport, só porque num jogo, mas nos outros tinha ido bem. Aliás, o problema da Ponte nos jogos anteriores, mesmo antes do Avaí, mesmo contra o Vila Nova, não tinha sido a zaga. Tinha sido o ataque, o meio de campo, a bola não chega, ninguém enfia a pinóia para dentro. Agora, um jogo, mas tomou 3 e foi mal. E aí cada um vê o futebol de um jeito e eu, olha, respeito profundamente. Mas eu ainda não mexeria. Mas levaria o David Braz, se ele estiver em condições, para o banco, até para entrar um pouco durante o jogo e ir se reaclimatando, readquirindo um ritmo de jogo. Agora, no caso do Elvis, se tiver condição, é mais difícil da gente dizer o mesmo, porque quem que vem, em tese, lá em São Bernardo, por exemplo, que encarnou aí o meia, e não foi meia coisíssima nenhuma, mas foi o Murilo Cavalcante. Não foi? Foi ele.
Por quê? Porque tiraram o Luiz Felipe do time para vir com o Rodrigo Souza, e aí voltou o Brian Borges fazer a segunda linha lá pelo lado esquerdo. E aí a Ponte jogou com 3 volantes, André Lima, Rodrigo Souza e Murilo Cavalcante. Quem que tem alguma picardia, algum traço, pelo menos um traço de meia entre os 3? É o Murilo Cavalcante. Mas ele não é meia, não. E se é meia, não tá jogando de meia. E ele tá fora, ainda assim. Já que ele tá fora, e acho que o Rodrigo Santana não repetiria os 3 volantes, porque não deu certo, e o Elvis ganhar condição, não tem jeito. Sem o Murilo e sem o Luiz Felipe, e talvez tendo que usar o Brian Borges lá na frente. Ah, mas podia vir com o Rodriguinho, poderia tentar o Brandão, mas a melhor opção, se o Elvis estiver pelo menos a 40%, 50% do pouco que ele pode produzir de mobilidade, teria que fechar com o André Lima, com também o Rodrigo Souza e com o Elvis, realmente chamando o Brian Borges para fazer a do Luiz Felipe, que não vai poder jogar, sem mexer muito no time. Agora, se não der para o Elvis, aí tem que ser o Brian Borges, junto com o Rodrigo Souza e junto com o André Lima, e aí tem que escolher um para substituir o Luiz Felipe. Brandão, o Rodriguinho ou o Miguelzinho. É mais ou menos por aí. Ou não, Edu? Perfeito. Pepe, diga aí, o que aconteceu na Liga dos Campeões hoje, Pedro? E a final, a grande final, quando é que vai ser, Pepe? Hoje, Bayern de Munique e PSG empataram em 1-1, partida que aconteceu na Alemanha. E a final, a grande final, que está marcada para o dia 30 de maio, um sábado, às 13 horas, entre PSG e Arsenal. O PSG, que é o atual campeão da Champions League, partida que vai acontecer na Puskás Arena, que fica em Budapeste, na Hungria. Vamos ver, se Deus quiser, vamos ver. Atenção, na sequência, os comentaristas vão escolher um tema aqui, notícias do dia. Das 3 propostas, cada um vai escolher o que falar. Eu volto já já. Logos Materiais Elétricos, a loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou então vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Francisco Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. O horário de funcionamento da Logos, de segunda a sexta, das 7h30 até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Você deve procurar lá o pessoal de balcão para aproveitar as ofertas. Sempre tem ofertas especiais, tá bom? Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A Tabela SUS Paulista amplia os atendimentos de saúde no estado de São Paulo. Quer saber o que muda com isso? Chegou a minha vez de fazer a cirurgia. Chegou minha vez de fazer um exame. Chegou minha vez da consulta. É que a Tabela SUS Paulista paga até 5 vezes mais que a Tabela Federal por procedimentos do SUS. Tabela SUS Paulista é saúde na direção certa. Governo do Estado. São Paulo são todos. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Leandro Bolis. Tá registrado. Vamos lá então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Libertadores da América, porque ontem, jogando no Peru, Palmeiras venceu o Sporting Cristal pelo placar de 2-0 e voltou para a liderança do grupo. Palmeiras, portanto, vencendo fora de casa. Ontem também pela Libertadores, o Barcelona do Equador venceu o Boca Júnior por 1-0. O Rosário Central ganhou do Libertad pelo placar de 1-0. Pelo grupo do Mirassol, o Always Red goleou o Lanús pelo placar de 4-0. Hoje, 7 da noite, tem Deportivo Laguaira e Bolívar, Cusco e Estudiantes. 9h30, Santa Fé da Colômbia e Corinthians, além de Independente Rivadavia da Argentina e Fluminense. Hoje também, 23 horas, tem Universidade Católica e Cruzeiro. Amanhã será a vez do Flamengo entrar em campo contra Independente Medellín, jogando na Colômbia. Já pela Copa Sul-Americana, ontem o Santos vacilou, levou um gol no finalzinho e ficou no empate por 1-1 contra o Deportivo Recoleta, no Paraguai. Ontem também, o Grêmio venceu fora de casa o Deportivo Riestra pelo placar de 3-0. Atlético Mineiro e Juventude do Uruguai empataram pelo placar de 2-2. Hoje, 7 da noite, tem Audax Italiano e Vasco. Hoje também tem Botafogo e Racing. O São Paulo joga amanhã no Chile contra o O'Rings. O São Paulo, tricolor do Morumbi, portanto, em campo. Pela Copa do Nordeste, hoje, jogos decisivos pelas quartas de final da competição. Jogos que serão realizados hoje. 9h30 da noite, tem Esporte e Asa de Arapiraca, 7 ABC e Juazeirense. 9h30, Vitória e Ceará, além de Confiança e Fortaleza, que vão jogar amanhã, quartas de final, jogo único. Copa Sul-Sudeste hoje também, última rodada da fase de grupos da competição. Copa Sul-Sudeste hoje, todos os jogos serão realizados às 9h30 da noite. Tem Avaí, Sampaio Corrêa do Rio, Volta Redonda e Novo Horizontino, São Bernardo e Caxias, Juventude Tombense, América Mineiro e Cianorte, Operário e Chapecoense. No grupo A, liderança do Caxias com 10 pontos, a Chapecoense também 10, lembrando que os dois primeiros se classificam, o Novo Horizontino tem 8. No grupo B, a liderança do Volta Redonda com 10, o Operário tem 9 e o Avaí tem 7 pontos. É a Copa Sul-Sudeste. Bandeirantes. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço, das 11 às 15 horas. Tem carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana tem o saboroso churrasco com as carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp Brahma geladíssimos. Variados tipos de sucos e drinks.
ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal aí do trabalho, do futebol, enfim, com a sua galera. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Edu Pinheiro. Antes da notícia do dia, o comentarista escolhe uma das três. O Breno Beretta tem uma informação do Guarani. Breno. Exatamente, o Guarani trocou o fisiologista, Edu. O novo fisiologista do Guarani é Matheus Eike Batista, 39 anos, passagens por Paysandu, Criciúma, ABC, Ercílio Luz. Provavelmente Frontini conhecia ele por já ter passado pelo Paysandu, né? O Paulo Henrique saiu. O que faz o fisiologista? Principalmente ele é responsável por prevenir lesões, né? Utilizando a ciência, monitorando cargas de trabalho, controlar a recuperação, aptidão física dos jogadores. E olha que o Guarani está com muitos jogadores ultimamente se machucando, principalmente a parte muscular, Edu. Ok, você vem já também palpitando aqui. Vou começar pela ordem CH, Tigrão e Breno, hein? Primeiro assunto, os jogadores de clubes sul-americanos que forem convocados para a Copa do Mundo poderão jogar a última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana, torneios que têm partidas previstas entre 25 e 29 de maio. O regulamento da Copa do Mundo prevê um período de descanso e preparação aos convocados a partir de 25 de maio, mas há exceções. Segundo, o Campeonato Brasileiro está entre as ligas com mais trocas de treinadores do mundo, segundo um levantamento divulgado pelo Observatório de Futebol. O Brasileirão é a 6ª liga do mundo com mais trocas de técnicos nos últimos 12 meses. De acordo com o levantamento, 17 dos 20 clubes da Série A mudaram de comando ao menos uma vez no período equivalente a 85% da competição. Assunto 3. Mbappé discute em treino e agrava clima no Real Madrid. Segundo um jornal espanhol, o atacante se desentendeu com um membro da comissão técnica antes do jogo contra o Betis. Após o acontecido, uma petição criada por torcedores do Real passou a circular nas redes sociais pedindo a saída de Mbappé do clube e já soma mais de 10 milhões de assinaturas. Sim, CH. Queria falar desse caso no Mbappé aí, porque toda a polêmica foi criada porque ele deixou, porque estava machucado, de jogar uma partida importante dentro da La Liga, que é a Liga Espanhola, e ele foi fotografado com uma esposa, namorada, num barco, né, no Caribe, ou seja lá onde for, mas ele devia estar efetivamente, pelo menos a minha opinião, né, trabalhando para curar, né, para melhorar. Não tenho nada que ver com a vida particular de ninguém, mas aí a torcida ficou revoltada, porque dentro do campo as coisas na última temporada, né, não foram bem para o Real Madrid, que perdeu e vai perder o título espanhol, foi eliminado precocemente pelo valor e pelo time que tem na Champions. Então a torcida está pé da vida, principalmente porque no Campeonato Espanhol, provavelmente o Campeonato Espanhol vai ter o Barcelona como grande campeão. De qualquer maneira, Batista, Edu, essa situação aí, ela foi causada pelo próprio Mbappé, que nunca foi unanimidade no Real Madrid, mas agora com esse episódio parece que a chapa esquentou para ele. Pois é, não é só Neymar, hein? A coisa está quente. Oi, mestre Tigrão, qual das três? Não, já vai consertar, é aqui o problema. Ponto. Vamos lá. Pronto. Oi. Aí, muito obrigado.
O Edu, vou falar então quer dizer então que o Brasil é um dos recordistas de troca de treinador nos últimos 12 meses. Exato. Até aí, é cultura do futebol brasileiro. E o Brasil também é recordista de uma série de outras coisas. Recordista em corrupção, um dos recordistas em inanição infantil, é um dos recordistas de interferências de um poder no outro, é também um dos recordistas em taxas de juros, é um dos recordistas em feminicídio, é um dos recordistas em roubo de celular, só para tomar uma cervejinha. Então, nenhuma novidade em ser um dos recordistas em troca de treinadores. Muito bem. Breno Beretta, você escolhe qual? Eu escolho esse tema também de troca de treinadores, Edu. Infelizmente, em todas as divisões do futebol brasileiro, a gente vê esse tipo de situação. E é até difícil, por quê? Porque treinador chega, já tem 2, 3 rodadas, ele já tem que mostrar resultado. Que tipo de resultado? Não só os 3 pontos, mas jogar bem também. É claro que a imprensa cobra muito, a imprensa tem um papel nisso, né, de cobrar em cima dos clubes o rendimento, principalmente em cima dos jogadores, e as torcidas hoje cobram muito. A gente sabe que do outro lado, se a gente sentar do outro lado, não é bem assim que funciona, né? É difícil até você ter o tempo de maturação de um clube, de um time, mas não há tempo. O futebol brasileiro é assim, é cobrança de resultado e até mesmo dos dirigentes. Para se ter uma ideia, a Série C do Brasileiro, onde o Guarani está, por exemplo, já foram 7 trocas de treinadores em apenas 5 rodadas. Ou seja, não é só na Série A do Brasileiro e, infelizmente, virou a cultura do futebol brasileiro. Não tem tempo, treinador não tem tempo. Mas, por outro lado, o treinador também ganha muito bem, principalmente na Série A, Edu. Olha, um rápido intervalo, eu volto com os nossos analistas para o nosso famoso Na Lata 1910. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região, e tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. E você pode chegar fácil lá, pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e aquela mega loja lá em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Sabe, quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado. Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados, e o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo.
São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Edu Pinheiro. Responde na lata. A ordem CH, Tigrão e Breno. O Breno daqui a pouco vai informar o árbitro do jogo do Guarani na segunda-feira. Vamos lá. O Palmeiras tratou como brincadeira o gesto obsceno de Abel Ferreira para Flaco Lopes durante a vitória sobre o Sport Cristal pela Libertadores. Mas a Conmebol pode punir o Abel Ferreira pelo ato. Na sua opinião, Abel merece ser punido pela entidade ou você enxerga o episódio apenas como uma brincadeira sem maior gravidade? Oi, CH. E a ficha corrida dele recomenda a punição. Ele é muito chato, ele pode ser competente e tudo, mas ele passa toda hora dos limites. Por mim, tem que ser punido. Tigrão. Punido até aprender. Breno. Tem que ser punido, até porque esse tipo de gesto não dá para fazer publicamente, mostrado em todas as emissoras de televisão, internet, por aí vai. Ih, rapaz, é MAP, é Neymar, agora é Gabigol. Cuca critica Gabigol após empate do Santos com o Recoleta pela Sul-Americana. O treinador ficou incomodado que o Gabigol não ficou no banco de reservas ao ser substituído. Agora tem que saber por que ele não ficou. Eu acho que ele deveria ter ficado no banco junto com os companheiros e será cobrado por isso, declarou o treinador. Na sua opinião, Gabigol vem justificando a posição de titular no ataque do Santos com as atuações recentes, hein, CH? Bom, ele colocou na rede social, o Gabigol, na rede social dele, que ele foi para o vestiário porque estava com dores estomacais e que outros membros da comissão técnica também não estavam bem. Não foi o que o Cuca disse na entrevista coletiva. Então eu fico com a versão do Cuca. Se ele merece pela bola que está jogando, não, merece ser reserva. Tigrão. Nem ele merece e nem o cunhado dele mais famoso. Entendi. Oi, Breno. O Gabigol, acho que todo mundo é tonto, né? Que ele tava com um problema na barriga. Aliás, só se ele comeu alguma coisa no jatinho do Neymar, porque o Neymar divulgou um vídeo nas redes sociais, ele deu uma carona para onde eles foram e o Gabigol tava junto. Eu sei o que ele comeu. Tomara que tenha encapado. Qual o seu palpite para o duelo entre Independente Santa Fé e Corinthians daqui a pouco na Colômbia? Timão vai seguir 100% na Libertadores em CH. Hoje, empate. E eu agradeço, amigo, pela participação. Tenha uma boa noite e até a próxima, CH. Eu que agradeço. Um grande abraço a você e até amanhã, se Deus quiser. Muito bem. Oi, pois não, Tigrão? Edu. O Corinthians, Tigrão. 100%. Ganha mais 3 pontos hoje. Pelo menos a gente torce por isso, a bem do futebol brasileiro. E, Edu, faça as pazes com o seu barbeiro antigo. Esse atual que você tá indo, ele tá brigado com você. E você refaça a amizade com o anterior, porque esse atual, ele tá te sacaneando. Ele só corta os pretos e deixa só os brancos. Excelente. Mestre, como Boa sempre. Noite. Um grande abraço, Tigrão. Um abraço também. Obrigado aí pela minha participação. Não, eu que agradeço. Permitido participar. Um abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Isso, Tigrão, um santo jantar e uma santa noite para Mestre Tigrão. Obrigado. É espetacular. Oi, Breno, não esqueci de você.
Oi, Edu, eu aposto numa vitória do Corinthians 2-1. Perfeito. E, Breno, por gentileza, vou falar para você o árbitro de Maringá e Guarani na segunda-feira e o Pedro Piscinato, o árbitro de Ponte Sport no sábado. O árbitro do jogo do Guarani contra o Maringá, Diego da Costa Cidral, de Santa Catarina. Ele já apitou jogos da Série C, viu, Edu? Santa Cruz 0, Amazonas 1, Anápolis contra a Inter de Limeira, vitória da Inter. Já apitou jogo do Caxias contra o Operário Ferroviário e do Barra contra o Camboriú, mas isso Copa Sul-Sudeste e Copa Catarinense. Apitou um jogo da Série B também, América Mineiro e Botafogo, Edu. Não, só que segura um pouquinho, vou precisar do amigo Breno até o finalzinho. Pô, claro, Edu, estou aqui. Ala jovem comigo, eu gosto de jovem. Sabe que eu passo aqui no corredor, ô Pedrão? Sim. Quantas emissoras de rádio tem aqui, Lucas? Tem... Band FM, Nativa, Educador e Play 4, contando com a gente 5. Gente, é um corredor, tem 13 metros. Eu peguei, em 13 metros, 5 estúdios, 5 emissoras de rádio. A Bandeirantes está demais. É espetacular agora, o complexo de comunicação. E agora a Bandeirantes está de cara nova, né, Edu? Você viu só? São Paulo hoje inaugurou novo estúdio. A gente já está se adaptando aqui também, nos detalhes, bonito, nossas capas no YouTube. Eu vou pintar o cabelo. É o seguinte... Boa, pintar o cabelo de vermelho. Fica parecendo o Falcon. Ao meu lado aqui tem a Play FM, sensacional. Play FM. Como é que chama a mocinha aqui? Luana Pistori. Pedro sabe tudo, brincadeira. Pedro Piscinato. A Luana, é a Luana que tava. Luana. A ruiva, né? E tem a outra menina também, Amanda. Tem o Lelê, que foi nosso amigo aqui na Rádio Bandeirantes. E a Play é do meu jeitão, rapaz. Só música 70, 80, 90. Do tiozão. Que nem o Eduzão. Tá aprovado, Edu? Pelo amor de Deus. Se não tiver aprovado a playlist de músicas da Play, pode reclamar com o Leandro, tá? Não, pode deixar. Pode reclamar com o Leandro. Olha, mensagem, vamos aqui, uma importante mensagem. Vamos ver quem é, quem será, hein? Quem será que mandou? Por favor. Boa noite, Edu Pinheiro. Opa! Grande equipe de esportes da Rádio Bandeirantes. Perigo, Valmir. Aqui quem está falando é o Valmir, ex-jogador do Guarani. Um grande abraço para vocês todos da Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes, Rádio e TV Bandeirantes, hoje completando 89 anos, hein? Olha que beleza. Um abraço para você, para a equipe do Carlos Batista, para o CH, para o Breno Beretta, para o Pedro Piscinato, pro meu amigo também Tigrão, pro Leandro Boles, e olha lá, e o Roger Williams. Esqueci de alguém ou não? Acho que não, né? Um grande abraço, parabéns, Rádio e TV Bandeirantes, 89 anos. Valmir, ex-jogador do Guarani e agora conselheiro do Guarani. Até quando eu não sei. Um abraço! Abraço! Valmir, você é espetacular, nos ajudou muito aqui com entrevistas. Ele administra um grupo de ex-jogadores do Guarani. E às vezes a gente entrevista e tal, tem um programa mais longo. Valmir, qual é o palpite? Pô, Edu, a entrevista fulano, ciclano, sensacional. Valmir é espetacular. Direto eu peço pra ele, viu, Edu? Direto eu peço contatos pro Valmir. O Valmir é um cara acima da média. Valmir poderia ser presidente do Guarani, Edu. Mas o estacionamento dele, ele não pode largar. Porque o sonho dele é que o Mogiana vire um grande empreendimento para ele faturar mais no estacionamento. Ele dá de cara com o Mogiana. Só que o Mogiana é tombado, mas o Valmir não sabe, entendeu? Deixa certo. Mas se virar um empreendimento pode virar. Mas quem comprar o Mogiana, que não pode mexer lá, repito, é tombado, mas ele quer movimento, a esperança, ele vai ganhar dinheiro. Valmir merece, hein? Imagina se vira um prédio comercial lá, hein, Edu? Como é que pode? O leilão, ninguém participou. Abriram o leilão, o que você vai fazer naquele monte de ruína? Você tem que reformar aquilo nos padrões de um prédio tombado, que não é fácil você restaurar e não pode mexer. Porque não pode ter prédio, não pode ter nada, tem que ficar ali. Olha, mas o Valmir vai dar um jeito. Mais uma mensagem? Vamos lá? Segura. Boa noite, Edu. Boa noite a todos da bancada. Leonardo do Jardim Proença. Ô, Avelar. Eu não costumo dar ibope para essa questão do Neymar, mas enfim, eu acho que é uma questão de justiça. Gostaria de falar que eu concordo com o que o CH disse hoje no Esporte em Debate, mais cedo, na hora do almoço. De fato, os tempos mudaram e não sei se algum dia foi permitido, né? Se era normal dar tapa no rosto dos colegas de profissão, como o Neymar fez com o Robinho Júnior, mas isso não é mimimi de forma alguma.
uma agressão. Então, minha solidariedade e dizer que eu concordo com o CH, tá bom? Um abraço e boa semana a todos. Muito agradecido pela sua mensagem, muito obrigado mesmo. Só mais uma, por gentileza, Boa Lucas. tarde, amigos Opa. da Band. Nossa. E do Pinheiro pilotando, sensacional. Que é Luiz de la Torre, buglindo, da Ô, pele Luiz. até o osso, ou da pele até o pó, se for cremado. Muito obrigado, Luiz. Apostando na recuperação do nosso técnico. Começou muito mal. A pontuação, acho que tem mais a ver com burro, com sorte mesmo, do que com competência dele. Mas vamos lá. Vamos ser otimistas, vamos ser positivos e torcer para o nosso Bugão sair dessa porcaria que é a Série C. Vambora! Vamos, Bugão! Muito obrigado, amigo. Agradeço Ô, Edu. muito a sua participação. Sim, Breno, pois não? Falei no começo do programa, né, que a Itabaiana estava procurando o treinador que demitiu o Gilson Klein, acabou de anunciar. Mercado da bola. Marcelo Chamusca. Marcelo Chamusca, que a gente conhece bem, né? Marcelão Chamusca, subiu o Guarani em 2016, depois nunca se firmou, né, Breno? Não se firmou mais. É bom treinador, eu acho que ele até tem condições de melhorar. O ano passado ele caiu. Você lembra com quem que ele caiu o ano passado, Edu? Que divisão? Da C pra B? Foi na Série C, o último jogo do Guarani na primeira fase. Não tô lembrado, rapaz. Não tá lembrado, Edu? Foi em Minas Gerais com o Tombense. Ele caiu com o Tombense pra Série C. Pra Série D. E ele também ele passou pela Ponte, também ficou pouquíssimos jogos e tá na justiça contra a Ponte. É mais um que tá. Marcelo. O Kleina também tá, viu, Edu? Ele me falou. O Kleina também tá, é? Também mas tá. a última devendo pra passagem ele. dele foi 2022, né? 22. Ele que a conta sai pode ser rebaixada, e aí chega o Hélio dos Anjos no Campeonato Paulista de 22. É. Ele nem termina o Paulista. O Hélio assume na reta final do Paulista, aí a Ponte cai. Tinha um jogo na Copa do Brasil. Foi o Ivo Sec que dirigiu a Ponte lá no Paraná. Isso, contra o Cascavel. Cascavel. Time da cidade do meu pai. O seu pai de Cascavel? De Cascavel. E quando terminou o jogo, nós colocamos o Berlim aqui ao vivo e anunciou que o Hélio era o novo técnico. Aí empatou com não sei quem, perdeu para o Água Santa, né? E depois empatou com o Ituano 2-2 e foi rebaixado. Muito bem. Mais uma mensagem? Dá tempo? Vamos lá, Lucas. Boa tarde, aqui é o Pedro de Sumaré. Boa quarta-feira para todos. Quartou. E vai Ponte Preta. Sabadão eu tô lá no Majestoso, cantando, brivando, fazer o time da Ponte voltar pro lugar dela. Positivo. Eu sou o Pedro aqui de Sumaré do Matão. Alô, Matão, Pedrão, um abraço, muito obrigado. Pedro, seu destaque final, o árbitro da Ponte, o Breno falou do Guarani, você fala da Ponte, quem apita aí é Ponte Esporte, sábado, 18h30. É isso, quem apita é o Mato Grossense Paulo Henrique Volkopf, como eu disse, ele é de Campo Grande, Mato Grosso, tem 41 anos de idade. Esse será o terceiro jogo dele nesta Série B. Já apitou Juventude Novo Horizontino 0-0, apitou também Londrina e Ceará 0-0 e a gente espera que não seja um 0-0 Ponte Sport, que a macaquinha vença. Você está indo muito bem, um abraço, Pedro. Grande abraço, Edu, muito foi um obrigado. prazer estar aqui nesse programa com você. Eu é que digo, obrigado, esse menino de ouro. Obrigado Os meninos de ouro, obrigado, viu, Pedrão? Foi muito legal, Edu, até a próxima. Muito bem, muito bom. Breno, você é espetacular também, Breno, sempre atento. Você tá levantando 5 da manhã por causa da sua filha e 5 da manhã você já liga pro entrevistado. Breno, você, ó... Eu não posso ligar, eu já fico pensando pra quem que eu vou ligar, mas se eu ligar às 5h30, eu me seguro pra não mandar mensagem antes das 8, né, Edu? Deixar o pessoal dormir. O Breno é igual a Polícia Federal, 6 horas da manhã tá lá na porta, ó, toque, toque, toque. É por isso que eles não atendem telefone, Breno. Boa, Pedrão, boa. Um abraço, Breno. Valeu, um grande abraço a todos e até a próxima, Edu. É isso aí, até a próxima. Lucas Pessoa, obrigado, Lucas Pessoa. Gil Kleber, o comando da técnica, muito obrigado. Gente, vem aí a rede, vai ter aí a programação especial e depois, na sequência, o jogo do Corinthians, né? É o Sport em Debate. É o Sport em Debate e depois, 21h30, tá em Santa Fé da Colômbia e Corinthians, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima!
Você está na Bandeirantes, no Dial, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora,